Vai, Cleiton. Já? Fala, gente. Ele tá voltando hoje, tá tudo bem. Ele falou, faz assim pra mim. Pai do Senhor, gente, seja bem-vindo a mais um episódio do The Black Podcast. Pra nós é uma honra sempre ter vocês conosco aqui, acompanhando toda essa entrevista. Pra quem não me conhece, meu nome é Cleiton de Araújo, né? Está conosco, como sempre, nas horas boas, ruins, amargosas e maravilhosas. Meu parceiro, amigo de longa data, Gil Souza. Né? Dá um brado aí, Varão. Ele voltou, né? Nosso patrão aí. Fiquei uma semana Patrão de folga. voltou aí, a Tamires veio aí. Tava com a gente aí, substituindo, nos ajudando aí. E hoje ele tá de volta, tá com a saúde restaurada aí. Tá bom? Glória E hoje a o Deus. papo vai ser top demais, com a pessoa maravilhosa, um amigo muito Beijo, querido. hein? Beijo. E hoje tem muita história boa, tem Vai muita, render hoje. muita edificação aí pra sua vida, tá bom? Tá conosco aí, Cleiton. Marão, Quem tá com- parceiro, profeta, apóstolo. Reverendo, Ele vai tá Apóstolo, Ele vai estar se não. apresentando melhor, né? Lucas Vieira tá conosco, pastor Lucas Vieira, né? Um homem de Deus. Né? Já dá o brado aí, Varão. Fale Pai com a do Senhor, meus câmera aí. irmãos. Paz Gil, Paz Cleiton. Amém. Esquece esse negócio de apóstolo aí. o reverendo, eu acho que tem um dos reverendos, eu vou lembrar o nome aqui, ele fala que apóstolo bom é um apóstolo morto, né? Então, quero estar vivo, gente. Deus abençoe. Prazer estar aqui com os meus irmãos para Amém. podermos falar de coisas concernentes ao reino de Deus. Tá com os meus irmãos aí. Se você puder, compartilha aí. Não? Faz, Antes de tudo- faz um resuminho pessoal aí, quem você é, o que você faz, Cara, a igreja que você dirige. Tá Meu bom? nome Pode falar aí. Meu nome é Lucas Vieira, eu sou casado com a Nica Vieira, pai do Emanuel Vieira, Glória. do Gael Vieira. Nós dirigimos a Vigília dos 300, eu acho que é um grande marco da nossa vida, eu não poderia deixar de falar Com certeza. disso. E hoje nós estamos pastoreando a Comunidade Evangélica Tempo de Cura, localizada na Rua dos Vianas, número 2555. Ah, bênção Seja, de glória Deus. a Deus, Top bênção demais. pura. Estamos aí na correria, né? Tá na E correria, você, né, mano? Lucas, de onde você é? Cara, você é aqui de São Bernardo mesmo? Eu nasci aqui em São Bernardo mesmo. Eu nasci aqui em São Bernardo, exatamente ali Novo Parque São Bernardo, São Farina, Bernardo. aquela galera dali. Parque aquele- São Bernardo sai muito profeta de lá, hein, mano? Muito homem de Deus de seus lá, hein? pais. Sai duas coisas do Parque São Bernardo, profeta e bandido. Aliás, é o Nazaré de São Bernardo. É Parque São É Bernardo, duas mano. coisas que saem dali. Viria algo bom do Parque É bem isso daí, é a Dio. terceira pessoa do Parque São Bernardo aqui que tem aqui. verdade, É bem isso daí. Viria alguma coisa boa do Parque São Bernardo? Sua Bem, família aqui de São Paulo? Sua família São daqui? Paulo. Minha mãe é baiana, meu pai cearense. Eita, Eita, tudo amor. Serviam a Deus eles? Não. Minha mãe é católica, meu pai pagão. Um pagão. Pagão? O que é pagão? Pagão, varão. Meu pai não tem Deus, varão. É uma longa história. Meu pai é pagão. Ele Já não começa acredita, assim, né, mano? ele não acredita em nada. Ele Pagão é assim, que não acredita em nada, ó. ele é meio pagãozão. Adora vários deuses, Ah, né? sim, Pagão. Ah, Verdade. aí eles se conheceram aqui. Se conheceram aqui, Ah, tiveram um relacionamento, teve eu e meu irmão. Logo após eles se separaram e é uma longa história, né? Tu tem quantos você irmãos? tem padrasto? Tem um padrasto. Ah, tem um tá. padrasto. Cara, você tem quantos irmãos? É uma pergunta tanto quanto difícil. Porque Pra eu mim tenho também é, agora. três- Eu tenho que lembrar de todas as minhas Se eu irmãs. não consigo lembrar de todos, gente, mas eu acho que 3 mais velhos do que eu. Aí tem eu, meu irmão e minha irmã de casa e tem mais uns 5 depois da gente. Então é muito irmão, Mas por que- parte de pai. Mas criado com você em casa? Criado comigo só o Leandro e a Lucy. Seus dois irmãos. Meus Serve dois a Deus. irmãos. Cresceram ali no Serve Parque a São Deus. Bernardo. Leandro congrega comigo, a Lucy congrega numa igreja lá no Boa Vista também, servem a Deus. Graças a Deus. Tudo bem, Savanão. Mas você cresceu na igreja ou se converteu? Não cresci na igreja não. Eu me converti, eu tinha 20 anos. Ah, já era. Já era um perdido. Homem, já. Aí cresceu ali no Parque São Bernardo. Como era a sua vida, Varão? Soltava pipa, jogava bola, Soltava brigava na rua. Pipa, jogava bola, brigava na rua. Antes da fé, como que era a sua vida? Então, antes da fé eu tinha uma grande dificuldade com droga, né, velho? Droga? Eu cheirava muita cocaína e eu vivi muitos anos desta forma. Eu comecei muito novo, eu andava com os caras mais velhos, velho.
tipo assim, quando eu tinha meus 13, 14 anos, eu não andava com os moleques da minha idade. Eu andava com os caras de 20, 25. E aí, normalmente, os caras mais velhos já estão em outra... outra vibe, e né? ali na sua juventude, ali, aquela região, era uma região... Era, meu... Hoje é um céu, né? Comparado Hoje é um com céu, antigamente, cara. pelo amor de Deus. Igual o DR, hoje o DR é o céu. Sim. Hoje é a- o céu. a Eu sua- lembro que, tipo assim, um pouco antes ali, quando eu tinha uns 8, 9 anos ali, aquela região ali, tinha aquela época de justiceira, aquelas coisas e tal. Então você acordava pra ir pra escola pisando em corpo. Sim, verdade. Terrão, né? Tudo terrão. É, tinha hora pra ir pra tinha muito casa. nome ali, o Farina, aquela... Por causa do Lessa, né? O Lessa, Uhum. ele era o O justiceiro da época ali, né? justiceiro da época lá, e aí acabou propagando muito em São Bernardo todo. Eu lembro quando ele morreu, fechou todos os comércios, né? Do bar e tudo e tal. Então, essas questões. Então, de um ambiente desfavorável, né, cara? Eu acredito que tá... Livramento de morte, assim, você teve algum? Cara, eu acho que você acorda, você dorme... Assim, lógico, com Você fala certeza. assim, tem- alguma bem coisa mais... notório, bem impactante, né? Não, graças a Deus Você não. ir e voltar já é um livramento. Já Naquela é o região ali baita, era hoje, fogo. é o baita livramento, Não, no tio. DR também, né? Eu lembro que nós tinha horário pra ir pra casa. 7 horas você tinha que estar pra casa. É, então. Aqui na região do Calux também, né? Eu lembro que tinha uma época que, tipo assim, você passava, e essa galera tivesse, se você olhasse pra eles, já era motivo dos caras quererem te bater de bambu, várias questões. Judiava mesmo. Então, pra gente da periferia, nesse contexto aí, a gente somos sobreviventes. Sim. Não, você ir e voltar realmente é. Sua adolescência, sua juventude ali, né? Ali, E naquele meio, estudo você terminou? terminei. Você estudou ensino médio, direitinho? Estudei. Não direitinho, mas estudei. Não, oitava. Terminei o ensino médio completo. Eu terminei o Ah, ensino Onde médio. que Jesus entrou na sua vida, cara? Cara, eu tava num pico de depressão muito grande. Por causa das drogas ou. Por causa das drogas. Eu tava me afundado na cocaína, cara. E aí chegou uma fase na minha vida que eu me aproximava das pessoas. Tipo assim, ó, vocês estão aí, vocês dois. E aí eu chegava, me aproximava. Passou 2 minutinhos, vocês tomavam cada um rumo e Você não tinha pra onde ir. não tinha mais contato. Sua mãe sofreu muito com você? Minha mãe lutou muito, cara. Minha mãe lutou muito. Minha mãe, ela é uma guerreira. Sempre morou ali, eu sei onde sua mãe mora ali. E sempre moramos ali. E aí minha mãe, ela lutou muito, batalhou muito, creu muito, né? Eu cansei de chegar de madrugada e minha irmã fala pra minha mãe, tava de joelho dobrada, Que benção. orando por você. E eu também. Então, assim, a nossa vida antes de Cristo foi uma vida como eu acredito que a grande maioria dos jovens da periferia, cara. Eu acho que se a gente fazer uma análise de jovens da periferia, tipo assim, de 100, acredito que uns 90 tem envolvimento, ou já teve, ou já passou, ou já experimentou, entrando, né? ou tá entrando. Hoje em dia é muito mais cedo, né? Hoje em dia tá pior, no meu ponto de vista, de questão de droga, do que Eu antes. também acho, cara. Eu lembro que eu destruí as casas onde a gente morava no DR e eu fui morar na Vila São Pedro. E eu morei lá 2 anos, foi a época que eu fiquei afastado. Fiquei afastado entre os 15 e 18 anos ali, né? E eu lembro que eu conheci você na várzea. Jogando bola Vixe. na várzea. Cara, era Ai, brigaiado danada, né, tio? misericórdia. No dia lá você brigou. Eu pô. briguei. Não tinha um dia que eu não Leite, brigava, cara. Camarada tinha 3 metros de altura, mano. Imagina o Lucas brigando. Cara, quase 3 metros de altura. Eu enfrentava, Não, eu o final de enfrentava os teve caras. mesmo, né? Não, Ah, depois que a gente se reencontrou lá na FATEBN, que eu. Lá na Rapaz, FATEBN. eu te conheci de algum lugar. Foi isso mesmo. Ah, então aquela época ali você tava afastado ainda, né? Tava afastado. Faz 10 anos atrás. É, faz nessa 10 não fase. mais. Faz mais de 10 anos, Então não faz? eu tenho 28, mano. Como que você viu que você precisava de Jesus, cara? Como você precisava É, fazer sua essa conversão, vida? conta sua conversão foi, aí, Vaso. foi nesse pico de depressão pessoal, né? Eu tava muito triste, muito frustradão mesmo da vida. E aí, o que aconteceu? Tinha uma igreja lá no meu bairro que muitos jovens, muitos, assim... Tinha noite que Deus salvava 40 jovens lá. Sério?
Que bênção. Você lembra o nome, não? A De Bom Pastor, Do Bom na Rua Pastor. dos Vianas. Existe ela ainda ou não? Ela existe, ela tá lá ainda. E aí começou a impactar os jovens do bairro. A igreja começou a impactar. Tipo assim, todo mundo falava, você viu lá e tal. E Desculpa perguntar, você foi o primeiro a se converter da sua família ou seus irmãos? fui o primeiro, eu fui o primeiro. Foi o primeiro. É, eu fui o primeiro. E aí o que acontece? A notícia do que estava acontecendo nessa igreja começou a circular pelo bairro. E aí Deus começou a salvar os caras que estavam do meu lado. Tipo, os caras que junto Que com o andava com rolê, você. cheirava e tal. E aí os caras começou e... Só que, tipo assim, os caras nunca tinham me convidado. Eles foram, só que eu continuei ali e tudo. E eles passavam... E aí um dia eu senti a necessidade, cara. Eu acordei cedo, ruim, fui pro Turma Cidadã. Vocês lembram do Turma Cidadã? Eu fui a última turma, foi a minha. Você foi a última Foi a turma? última turma. É mesmo, Então. eu lembro, você fez um curso, né, lá? De Você azulzinho. tinha, eu lembro de Fiz que você postou Senai, a foto. eu fiz Senai por lá. Então, e aí o que acontece? Eu fui trabalhar no Turma Cidadã e cheguei, aí corri na casa de um amigo e falei, pô, queria ir lá na sua igreja hoje. E aí eu fui. Aí, cara, não me pergunte qual foi o louvor, não me pergunte qual foi a mensagem. Cara, a cena que eu tenho na minha mente é eu prostrado no altar, cabelão grandão, tava de boné assim, Sim. meu tio. E aí o boné e o cabelão assim, aí eu só lembro chorando. E penteca chorando é uma benção, né, Oh, a gente? coisa mais linda que tem, mano. Chorando no altar, e aí foi quando eu me converti. Foi quando eu tive um encontro com Deus. Foi naquele Foi dia. na Bom Pastor, foi a igreja que você se converteu. Na Bom Pastor, a De Bom Pastor. No episódio de semana passada, que tava o pastor Dilon aqui, nós conversamos desse assunto. E é bem esse assunto. A conversão é algo que não dá pra se entender. É algo que não é algo que te convenceu de uma ideia, fez a sua cabeça. Não é. Conversão é algo que vem do seu espírito, né? É algo lá de dentro de você que mexe com você, que toca. É Deus te chamando. O PH falou, é Deus te chamando. Quando Deus te chama, é algo tremendo, Foi né? isso que aconteceu, o Dil. Eu particularmente senti essa chamada de Deus. Tipo assim, quando todo mundo não acredita mais, não dá crédito, não vê mais esperança. Porque chega um momento na nossa vida que dependendo do caminho que a gente está trilhando, as pessoas olham e perde totalmente a credibilidade. Falam, não dá. Ó, Esse cara aí não dá certo, esse cara aí não adianta. Vamos aproveitar esse momento, né? Eu gosto de você fazer isso, Cleiton, sabe? No momento de um assunto, deixa uma mensagem para um jovem que tá nas drogas, que não tá aguentando mais, que tá no estado de depressão, que já não tem mais paz, igual você disse. Vai todo mundo embora, se sente sozinho. Aqui, ó, essa câmera aqui, se você pode Essa olhar câmera aí, aqui. deixa uma mensagem aí para os jovens que pode estar na mesma situação que você esteve. Dá lugar, Cara, não. a mensagem que eu deixo para todo jovem que se encontra perdido, seja com droga, seja qualquer outra coisa, que lá dentro do seu interior ainda busca por esperança, é que você dê o primeiro passo. No seu primeiro passo, Deus vai fazer todas as outras coisas. É o que a Bíblia fala em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, a força que a gente precisa é a força do primeiro passo. O primeiro passo é fundamental para Deus entrar na sua vida, transformar a sua vida, transformar a sua história. Enquanto você ficar na deprê, enquanto você ficar na tristeza, enquanto você não lutar contra você mesmo, você não consegue dar o primeiro passo. Você tem que dar o primeiro passo e permitir que o Senhor faça todas as outras coisas. Glória a Deus, aleluia. Top Top demais. Salmo 37, né? Entrega, teu caminho seu, confia nele. Tudo E ele fará. tudo fará. E Entrega, você- confia e descansa, né? A receitinha básica ali. Uma coisa que eu tava curioso, Cleiton, em relação a isso aí que ele tava falando, e você conseguiu deixar a cocaína, as Do drogas... dia pra noite, cara. Do dia pra noite, sem clínica, sem nada? Sem nada, velho. Em Rapaz. 10 anos, velho. Desde moleque. Quem ouve agora duvida agora. Duvida. O pessoal porque desacredita. drogas- Porque eu O creio. que acontece creio no hoje? poder de Deus, Hoje né? eu tô pastoreando a igreja lá e às vezes eu me deparo com situações assim, de pessoas que usam droga. Eu até falo pra minha esposa,
eu falo, Nica, eu não entendo esses camaradas. Porque eu cheirava cocaína todo dia, de segunda a segunda. O dia que eu falei, tô entregando minha vida pra Jesus, cortei as amizades, cortei os caminhos, cara, eu troquei os caminhos que eu andava. Rapaz, Jesus mudou mesmo. Você acredita nisso, Cleiton? Tipo assim, eu ia pela rua da... O Dil conhece lá, eu sempre andava pela rua da Assembleia. Quando eu me converti pra fugir, eu ia por baixo, pela Saracantã ali, do riozinho, sabe? Eu queria falar de uma pessoa incrível, você falando dessa rua. O Cleiton, o pastor Cleiton Oliveira, ele era seu amigo Não. de infância, não? De infância, a gente cresceu junto. Cresceu junto, né? Crescemos juntos ali na rua. Caramba, esse cara, só de falar dele, eu me arrepio O todo. Cleiton foi um cara muito especial, né, cara? Ele é na minha gigante, vida. o Cleiton, o pastor Cleiton Oliveira, um amigo nosso, pessoal, vocês que estão assistindo. Deus recolheu ele através da Covid, ele teve Covid. Bem no início, né, Dil? O Cleiton, esse é o problema. Existem pessoas que são tão grandes, tão grandes, que quando elas partem, a falta é muito. É imensa. O buraco é muito grande. Esses dias eu vi a mãe dele, o padrasto dele, o pai dele, né? Pra ele é pai dele que trabalhava lá do lado. Ele falou assim que querem se mudar de lá, porque tudo lembra o Cleiton. Tudo lembra ele. O que acontece? O Cleiton, tamanho da pessoa. Existem pessoas, cara, que isso é natural, né? Algumas pessoas. Existem pessoas que são marcantes. São marcantes, ele foi. O cara, ele tem o jeito dele, a fala dele, a forma dele de agir, a vida dele. Então, a vida dele, a vida do Cleiton era uma vida muito, muito entregue a tudo aquilo que ele se disponibilizava a fazer. Pô, Dil, eu vou te ajudar. Cara, ele ia com você até o... Cleiton, eu vou estar com você. Ele ia com você até o final, até ele ver as coisas acontecerem. O Cleiton, tanto de jovem que ele internou lá na clínica de recuperação, um monte, batia lá, a hora que batesse, ele deixava a família lá, ele pegava, cuidava. Cara, é gigante. Ele me ajudou muito em muitos Ele momentos se converteu, da minha vida. ele também era do mundo, se converteu primeiro que você. Mesma história, mesma pegada, mesmo contexto. Ele também tinha os problemas dele. Isso, aí ele se converteu um pouco antes. Eu não tô lembrado agora quem se converteu primeiro, mas foi bem próximo, sabe? Foi bem, bem próximo. Ele se converteu na igreja da pastora Sandra, ficou lá com ela um tempo, aí foi pra Palavra da Vida, aí aconteceu um rebuliço na Palavra da Vida. O pastor saiu, ele era cooperador na época. Eu lembro. Então, ele era cooperador na época, aí ele foi pra Foi cima, tremendo. foi em busca dos irmãos, falou, não, vamos ficar firme, vamos ficar firme. Aí ele se converteu mais ou menos na mesma época. Na mesma época a gente Na se mesma converteu. época, que Mesma bênção. época, mesma época. Mas perdeu muita gente mesmo na Covid, né, mano? Muita gente, né, Cleiton? A tristeza demais, cara. As pessoas- Muitos irmãos. Né? É que porque a também gente é deixa... a justiça de Deus, né, Varão? Morreu bastante ímpio, morreu também bastante crente É, também. é. A justiça de Deus, né, É Varão? uma coisa assim, cara, que se a gente for parar pra analisar, a gente não vai encontrar resposta. A nossa vai. mente Imagina um não monte de tá coisa. preparada pra isso. Não vai. É um diálogo que a gente não consegue ter com Deus. Não dá pra entender. Só ele sabe. Mas de uma coisa nós sabemos, nós temos certezas. Ele tá no controle. Os que foram com o Senhor estão em excelente lugar. Excelente Queria lugar. deixar um abraço aí para toda a família do pastor Elis Cleiton, Regina. pastor Elis, os seus filhos, o Cris, né? Os filhos dele. É o Krigor, o Arthur. É o Krigor, o Arthur. Esqueci o nome. E o Ítalo. Isso. O Krigor, o Ítalo e o Arthur. Eu os vi, três filhos eu dele. vi a mulher dele grávida dos 2 menores. Isso. Então, nós conhecemos o Cleiton na faculdade, depois a gente vai falar disso, né? Mas a gente tocou no assunto por causa do momento da sua conversão. A Do gente contexto, né? do contexto da sua conversão, aí você começou a congregar lá na Bom Pastor. Na Bom Pastor. Fiquei Quanto lá. tempo você ficou lá? Cara, eu fiquei lá muitos anos. Você se formou lá como cooperador? Me formei lá. Na verdade, aconteceu uma situação lá. O que acontece? O pastor que eu me converti com ele se desligou da Bom Pastor. E aí eu acabei indo com ele, né? Com toda a igreja. Enfim. E aí fiquei todo esse tempo lá. Fiquei lá uns 10. No caso, ele 12 abriu anos. um ministério onde você ficou congregando lá? Isso, aí eu fui com ele, né?
gente saiu. Eu lembro que você congregou com um tempo com um apóstolo. Foi com um apóstolo? Foi ele. ele. Ah, foi Apóstolo ele. Bel, ele Apóstolo continua Bel. com o mesmo trabalho ali. Qual é o nome da a igreja? Toque no altar? Não é Toque no altar. Acho que é diante do altar, Diante né? do altar, Diante isso. do altar. Acho Diante que do ficou um altar. tempo. Eu fui em alguns trabalhos lá que você Não. tava lá, você chegou a dirigir. Até. Você me levou, Eu levei você lá pra pregar, não foi, foi? Dil? Você lembra que você dirigiu uma vez, fez um trabalho de manhã, você tinha chamado um monte de gente pra louvar. Eu falei, de manhã eu fui, que a Andréia foi louvar, você chamou o André pra louvar. E, inclusive quem tava pregando lá foi o Cleiton. Foi o Tava Cleiton, pregando, né? Eu lembro foi aquela bem, mensagem até hoje. Foi, que ele você até pregou vazou uma música com o Espírito Santo lá, né? Eu lembro. sobre os nomes de Deus, né? Sim. Eloí e tal. Aí você ficou tá. quanto tempo ali? Cara, eu fiquei praticamente 10 anos, 12 10 anos. Fiquei bastante Operador, diácono. tempo. Separada cooperador, separada diaconato, ungida diácono, separada evangelista e ungida evangelista. Tudo pelo apóstolo. Aí- Batizado no Espírito Santo, você foi lá, na onde que você foi? Batizado no Espírito É. Santo? Lá também. No apóstolo, diante do altar ou Não, na Bom Pastor. Bem, Na Bom eu- Pastor. Deus me batizou bem no início da minha conversão, né? Eu fui com muita sede, sabe, cara? Foi mesmo, porque rapaz, largasse tudo. Eu tava tão arrebentado, e não era só o fato das drogas, o contexto, era o fato, Da sua alma. a minha alma, chegamos no ponto-chave. Alma sedenta. Você foi com Alma sede mesmo. sedenta. Aí quando eu fui, eu me entreguei de cabeça, cara. Eu ficava 21 dias no monte sozinho, Orando mesmo. orando. Querendo Deus. Sabe aqueles propósitos? Sabe Cogitando. aqueles propósitos do início? Eu vou fazer 20, aí chovendo, assim, não, tô no propósito. Pouco juízo. Pouco faz juízo. a tenda. Coisa boa, né? Bora lá. Coisa boa, né? Coisa Não, boa. a gente ri, mas de verdade, eu acho que é uma das melhores fases de um Com cristão. certeza. Não, com certeza. Hoje em dia, as pessoas não têm mais isso. As pessoas se convertem, se adaptam no ambiente igreja local, mas a alma continua sedenta. É verdade. Aquele negócio, antigamente se falava muito de primeiro amor. Hoje eu acho que antigamente, como havia uma mudança assim. Antigamente era assim, eu vou me converter, tinha que mudar de vida. Hoje não muda, cara. Hoje em dia tem igreja pra todo jeito, à la carte. Ah, eu quero a igreja que eu vou dançar. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Antigamente era diferente. Ô, Gil. Isso, o Espírito Santo é o mesmo. É o que a gente tava falando aqui. O Espírito Santo é o mesmo. Mas a formação, parece que a formação de algumas tem sido diferente. O que acontece? Eu acho que hoje, no contexto geral, as igrejas não formam mais. Poucas igrejas ainda formam. Por quê? Não deu certo com o Dil? Ah, vou pra do Cleito. Não deu certo com a do Cleito? Ah, eu vou pra do Lucas. E não cria raízes, estrutura, Não tem raiz. identidade. Ó, um exemplo aqui. Eu chego lá na DDR, lá onde vocês congregam, a gente vai encontrar pessoas lá de 20 anos. 20 não, 40, 50 anos. Sim, né? 40. Toda geração. Ó, você vai encontrar lá pessoas lá congregando com vocês que tá o vô, o filho, os netos, família tá o lá. bisneto, tá lá, raiz. Hoje em dia não se cria. Por quê? Porque as pessoas ainda não se encontraram com Deus na alma. Então, tipo assim, qualquer motivo é motivo pra mim te deixar. Ah, o Dil tá de boné? Ah, não. Não entrou, tipo, praticamente O atrás Cleiton- de Jesus, né? O Cleito tá de aparelho? Ah, não vou congregar mais aqui, não. Tô indo embora, tô pegando minha família. Quando não faz rebuliço pra levar todo mundo, né? Sabe o problema também? Uma vez, uma frase antiga, tá? Muito fala no nosso meio. O nosso meio que fala das Assembleias de Deus, né? Nós somos assembleanos. E assim, nós somos ótimos parteiros. Meu, ninguém gera alma como Assembleia de Deus. Cara. Não. Mas também nós somos péssimos pediatras, mano. A gente não tá sabendo cuidar, sabe? A gente sabe gerar, mas não tá sabendo cuidar. Que nem antigamente, um jovem que estava Jesus, nós já pegava, já colocava no meio da mocidade, ia visitava, orava, Cuidava, depois né? cuidava, introduzia ele, ia buscar ele na escola dominical, não, vem, é bom, pra ele ter o costume de acordar de manhã, vem, tá. Então a gente começa a introduzir, ele começa a gostar, e ele quer, não, é isso que eu quero essa chama. Ele começa a ver um mover descer, não, eu também quero ser baseado no Espírito Santo, então vamos orar. Então ele vai orando. Esse é o estilo. Só que não tem mais de isso forma- nas nossas então, mocidades. entendeu? Então, assim, essa é a formação. Só que se perdeu, porque hoje a mocidade, por exemplo, do século XX, de 2022, esse ano, para na nossa época, qual a diferença era que estamos trabalhando demais. Na minha época, pouca gente trabalhava.
era mais estudar. Hoje em dia você trabalha, tem faculdade, muitos namoram, muitos querem se preparar para casar e acaba deixando um pouco a coisa de Deus para tomar conta das si só e as almas vão ficando. Ô, Cleiton, uma Inércias aí, né, grande perdidas, né? realidade, tio, no meu pensamento, tá? Nesses dias, é que a gente, num contexto geral, tá preocupado demais com a terra. Sim. E aí, essa preocupação gera isso que você falou, Cleiton. A gente trabalha demais e estuda. ocupado Pô, demais. o cara faz 10 faculdades, velho, antes de casar. Você tá entendendo? Tipo assim, não é errado. Não é. Não é errado. Não é errado. Só que assim, as coisas de Deus vai ficando Tá em segundo ficando de plano. lado. Tá ficando de lado. Aí você chega, cara, no meio de uma mocidade aí de 40 jovens, quem é batizado no Espírito Santo? 3 levanta a mão. Ô, O povo não Cara, quer, parece que eu tenho vergonha também. velho, vai dar uma oportunidade pra alguém, ó. Você tá com uma oportunidade de louvar um louvor, de dar uma satisfação. Não. Tô na paz, Não é irmão. assim, Tô na cara. paz, irmão. Antes, fala assim, Cleiton, dá uma oportunidade, você já vinha. Doido, meu irmão. Lembra quando nós Tá fomos pregar naquela clínica de recuperação lá, Cleiton, Lembro, com a Mauri? Um lembro. abraço pra Maria aí Maria, também. A beijo, Maria, é uma beijo, bênção. A beijo, Maria é Saudade. um tá no cigano de dia dele. Jeová. Cada dia tá no lugar. Então, mas a grande verdade é o seguinte: tinha aquela chama, Dio, a oportunidade de estar com você, comigo, que diabo? Daqui 5 minutos, tá bom, pastor, calma aí. Você tava na bala, você tinha, você E naquele dia lá, você acabou de sair da desejo. vigília 1 pra 10 e eu já fui direto com a Mauri já pra caixar de recuperação lá. Entendeu? Né? Sede, desejo. Tinha desejo, Eu acho arrumava tempo. que né? hoje, se trocar as prioridades, vou estudar, vou É trabalhar, doido, cara, mas é vou entrar verdade, na cara. Scania, vou entrar na Mercedes, vou entrar na O Volks. mundo sufoca, né? Sufoca. sufoco. Cara, ninguém se preocupava com isso. Na minha época, eu falo assim, eu tô falando de 10 anos atrás, tá? De jovem, assim. 10, vai fazer o quê? 12 anos atrás, nós estamos em 2022, 12 anos atrás, e assim, não tinha essa preocupação, cara. Assim, o meu emprego, Deus vai prosperar. E não é que não trabalhava, né? Nós Isso que a gente trabalhava, precisa deixar bem entendeu? claro. Mas não se preocupava como hoje. Não priorizava entendeu? tanto, E eu posso né? falar pra você, eu vivia melhor, cara. Nunca me faltou nada, Deus sempre cuidou de mim, meu dinheiro rendia. Hoje, quanto mais você trabalha, mais o dinheiro some da sua mão. Você faz hora extra, fica 30 horas no serviço, cadê o dinheiro? Você não... Não vê. O que acontece? O custo de vida hoje é muito alto. Tem isso também. Num contexto geral, é muito alto. Então, tipo assim, você se mata de trabalhar, se mata. Só que quando cai o seu pagamento, cara, você paga uma parcela do carro, uma parcela do apartamento. Já era. Acabou. O que o senhor tá falando aí é questão da sede, do desejo pelas coisas de Deus, ansiar, querer, gostar, amar essas coisas, ter esse sentimento pelas coisas. Isso é muito importante, isso tem faltado, né, na formação de novos obreiros, de novos líderes, de novos pastores. Isso daí é ali que começa. Esses dias, um dia, um irmão numa certa igreja aí falou assim: ah, tá, o presbítero fulano não faz, tipo, não visita. Eu perguntei, ele visitava quando ele era cooperador? Não, Ele visitou quando ele era diácono? não, Agora que ele é presbítero, ele vai visitar? nunca. Vai, querido. Então, as características de um obreiro não começa com... Por isso que meu pastor, saudoso pastor Agenor, ele falava, né, Cleiton? Sempre falava assim: primeiro você faz, depois você é. Saudoso não, ele tá vivo ainda, tá? Saudoso que não é mais... Saudoso é a saudade. Ele precisa vir aqui, Tá né? matando a gente. Meu pastor, que é isso? Tá com saúde lá, graças a Deus. Tá Tá vivo. matando Tá a gente. ótimo, graças a Deus, que Glória Deus a Deus. dê mais 100 anos. Não, tô dizendo saudoso que ele era nosso pastor e hoje ele A saudade, né, tá gente? A gente jubilado, entendeu o saudade Cleiton que é dele. bobo. Cleiton Cleiton que ele tem que fazer aí. Nosso amado, querido, digno, pastor Agenor sempre dizia: você é cooperador. Primeiro você faz, exerce, depois você tem um cargo. O que acontece? Igual você disse que na sua igreja fazia assim: separava e depois consagrava. Depois consagrava. Tipo assim, eu quero levar Eu o tenho Cleito pro essa diaconado. Ó, mesma linha de Cleito, raciocínio. vou separar você, Cleito, pro diaconado. 6 meses aqui você vai fazendo um trabalho de diaconado. Daqui a 6 meses vai ficar uma observação. Um ano. Então, ele sempre dizia isso pra gente. Faça, depois você recebe o cargo. Então, essa questão
eu tô falando de ministério para chegar lá no começo que você falou. O ministério de um pastor, a vida de um pastor, começa quando ele se converte, que ele é neófito ainda, novo de visão. Quando ele se converte, essa paixão, esse fogo, esse ânimo, entendeu? Igual o nosso pastor Paulo, que está conosco hoje, ele conta. Quando ele se converteu, tava fogo puro, já foi pra cima. Então, ali você natural, começa a sua vida, o seu ministério nessa conversão. Então, eu digo, se um camarada hoje, esses jovens, se converte e não tem isso, que tipo de obreiro, que tipo de pregador ele vai ser? Esses é um bando, sabe o que eu tô percebendo? Que isso aqui você que tem visão, esses jovens, muitos jovens que querem ser pregador, um desejo não nasce na conversão dele, nesse amor pela obra, nesse amor pelas coisas. É um tipo aquele desejo com inveja. Ô, Dil, esse é um contexto bem polêmico. O contexto de se entrar, hoje. mas vamos entrar? Vamos entrar. O contexto. O que acontece, gente, de verdade, e eu dou a oportunidade de vocês de réplica se eu estiver errado. Eu acho que hoje as pessoas enxergam o ministério como status. Mas é óbvio. Infelizmente. Tipo assim, Dil, hoje em dia as pessoas te enxergam como homem de Deus, dependendo das igrejas que você prega. Você me entende? Ou do tanto de seguidor que você Ou de tem. tanto de seguidor, de curtida. Ou do seu estilo. Entendeu? Então, a grande verdade, o que acontece? Essa galera aí, esses pregadores aí, e não é geral, tá, Não, gente? geral não, tem um monte de homem de Deus. Um monte. Generalizando. Um Mas monte de a homem de grande Deus. maioria, Cleito, mano, você pega os caras não têm um curso básico de teologia. Não se preparam, né? Não tem preparo algum, o cara nunca foi cooperador na igreja dele, nunca lavou um banheiro, nunca ficou na porta. O pastor nunca mandou uma mensagem Nunca pra ele, ó, recebeu, hoje você tá na responsabilidade de ficar na porta pra recepcionar tal ciclano. Nunca tal... olhou um carro. Nunca olhou um carro, não sabe nem varão. servir Santa Ceia, né? Não sabe servir Santa Não sabe qual que é Ceia. o texto que lê lá. Entendeu? Nunca visitou os idosos. Só que aí eu queria abrir um pensamento aqui com vocês. A culpa é deles ou de quem coloca eles pra fazer? Quem nem colocou pra fazer. Pra mim, a culpa geral é o sistema. É o sistema, É um cara. sistema da mídia, igual o pastor Dilon falou aqui. Hoje, a igreja, o mundo, eles dão um passo, o mundo dá um passo pra frente, o mundo dá 4 passos pra frente. A gente dá 4 passos pra trás. Os ruins, aqueles que não têm base, aqueles que não têm estrutura, estão andando pra frente, e os que têm estrutura estão parados, reclamando que tá avançando. O exército inimigo tá avançando e a gente tá parado. Eu digo isso porque o sistema gospel das mídias, isso tá horrível. O jovem que quer ser um pregador, ele não olha pro pastor dele. Não olha. Ele não olha pro Ele presbítero vai pro dele. Instagram. Ele não olha Ele pro... não vai na raiz. Ele não vai na raiz. Ele vai o quê? Ele vai olhar aqui. Olha, o irmão, ó. Foi lá olha, pra Disney, ele ó, na, tá na Disney, ó. na loja Tá de cara, terno. Na loja de terno. A loja de terno. Eu não vou tá falar dando, nome aqui, A loja de porque terno. eu- A loja de terno tá dando terno pro pregador. Tal. Aí ele vai. Tá dando Aí ele terno quer pro chamar pregador. atenção. Você é um líder. Ele é um líder de uma grande vigília. Aqui tem 2 grandes líderes de 2 grandes vigílias. Vocês têm 2. Então ele coloca um estilão, senta perto do Cleito. Senta perto assim do. Opa! Aqui. Opa. Glória a Deus. Ele senta perto do Cleito pra poder, né? Mas não quer ter uma história. Tem uma história, ninguém cai do céu. Você do tá céu. contando sua história. Então, o que a gente deixa pra você, jovem pregador? Vai se formar, não só como teologia. Não vai fazer um curso teológico. Se formar como obreiro. Se formar como homem de Deus. Homens de Deus são formados. Nenhum nasceu do céu é um homem de Deus. José foi formado, Davi foi formado, Daniel foi formado, todos foram A formados. gente tira pelos próprios discípulos de Jesus, Tinha, né? antigamente tinha um preconceito assim, a questão de você, por exemplo, não ser pastor para pregar, né? Há um preconceito. E existe 2 preconceitos na minha época, de você ser solteiro também. Então, às vezes não é nem tanto que você era Hoje em dia cooperador. esse É que você preconceito era de solteiro acabou, né? Acabou, solteiro mais ou menos, porque só tem um aí que tá pregando que é solteiro. Né? Eu posso até falar que ele é público, que é o Raí Carmelo, que ele é pastor solteiro, né? Não é casado, nunca casou, segundo ele, nunca casou, tudo mais, ele é solteiro, tudo bem. Só que não é das Assembleias de Deus, assim, né?
que ele não consagra solteiro. Consagra nem diácono solteiro. Mas a questão é que hoje eu olho os pregadores, hoje, pra mim, eu vejo eles assim, solteiro pregando, eu falo assim, voa enquanto você pode voar. Prega enquanto... Porque você só vai ser homem mesmo. Eu lembro que o pastor não falava isso pra nós. Você só vai ser homem mesmo quando tu casar. Aí tu vai ver como é você ser crente, homem de Deus casado. E é realmente, cara, é outra vida. Não, a né? responsabilidade da família aumenta. é... Então, assim, aí você tem mais crédito, sim. Se você é um obreiro, você é casado, você tem uma família, aí você tem mais crédito do que você saindo solteiro, se aventurando pra lá e pra cá. Porque acontece uma vez, aconteceu isso na nossa igreja. Veio um pastor pregar, né, tal, e tinha um jovem da igreja desse pastor, né, era até do Petrolina aqui, que tava pregando também na nossa igreja, eu sempre chamava, eu que indiquei até, depois outros irmãos gostou, começam a chamar. E aí, um dia que o pastor veio pregar, aí falou assim, a sua ovelha tal, né, veio aqui semana passada pregar, tá aí o pastor assim. Não, aquele plano tal lá, veio pregar, e aí, qual é o nome dela? Aí todo mundo, tal nome, e aí, o pastor não sabia que ele pregava, não sabia que ele tava saindo pregando. Não tem, então, assim, hoje você vê muita gente se aventurando. Faz a agenda aberta e cai no mundo da pregação. Aí que eu citou, não tem estrutura, não tem raiz. Fica se espelhando em lugar errado. Entendeu? Então, assim, aí que acontece? A queda tá aí, meu irmão. A queda tá aí. Porque pra mim, você só se forma como obreiro. Pra mim, você vai ser respeitado como pastor, como pregador, no dia que você constitui sua família. Aí você vai ter... Aí você sim vai ser um cara respeitado. Que você vai ter... Isso é bíblico, né? Que dirija... Eu acho que a opinião assim... Você é texto, né? Que dirige sua família. Isso, que dirige bem sua família. Eu acredito assim que o jovem pregador tem que ser lapidado, cuidado e pastoreado. Não pode nem matar o camarada, sim, porque ele não vai desenvolver o ministério dele, a chamada dele, o dom, o talento dele. E quem tem uma chamada para pregar, o coração queima. Ele acha que tá pronto. Não tem jeito. Então, eu acredito assim, eu já falei isso em outros podcasts, você que é um jovem pregador, que tem uma chamada de Deus, procure sempre estar em contato com o seu pastor. Deixe seu pastor pegar confiança em você. Seu pastor te olhar, vai, não vai, fica, não fica, aqui é bom, aqui não é. Graças a Deus nós fomos formados assim. Desde o pastor Agenor, não é fácil. Não é fácil ouvir não, do pastor Agenor, do pastor Vanildo Gregório, e o pastor Paulo é a mesma coisa que a gente, entendeu? É uma bênção, então o jovem tem que ser bem informado. Pastoreado amanhã, o senhor é pastor? Amanhã, hoje, jovens lá se destacando. Opa, esse menino aqui, ô pastor... o Edmilson me chamou lá pra pregar no DR lá. Ô, Edmilson é meu amigo, vai lá, tá bom? Ah, mas a igreja lá, a Porta de Fogo lá me chamou. Filho. Cuidado, filho. O que acontece, né? Gente, eu, Lucas, penso assim. Eu acho que as igrejas de muitos anos no Brasil, como a Assembleia de Deus, como a Batista... Eu acho que elas falham nesse pensamento de jovem pregador. No meu ponto de vista, eu acho que toda igreja nesse porte tinha que ter uma escola para jovens pregador. Também acho. Já pensou, Cleito? Já pensou, Dil? Uma igreja no porte da de vocês? Gente, se a gente contar aqui nos dedos na mão de vocês, a gente vai falar aqui, jovens pregadores do campo de vocês, do campo do seu maior, que são... homens de Deus. Formados mesmo. Formados. Caráter, que tudo mais. Entendeu? Então, eu acho que assim, os jovens hoje se perdem nessa questão de Instagram, de tudo e tal, mas é porque também falta da igreja esse cuidado, esse zelo. O seu pastor era assim, mas nem todos os pastores são assim. Nem todos. O nosso ministério, o Ministério São Bernardo, tem esse perfil desse cuidado de orientar, de direcionar, ter esse cuidado, esse zelo, né? Mas assim, quando eu falo, eu nem digo do meu ministério, eu digo mais quando eu vejo uma amplitude. Não, é geral. Uma amplitude. Outra coisa, falar pra você, meu querido, se você não tem base, se você não tem estrutura, a queda é certa. Ó, aqui, é só a gente olhar aqui pra cidade do nosso lado, Diadema aqui, eu não sei... Talvez vocês não vai ter feeling pra lembrar agora, mas tinha uma galerinha aí de pregadores, jovens pregadores, tanto menina quanto menino. E só dava eles. Você via eles pregando tudo que era lugar, tudo que era igreja e tal, e pregando e tal, e o povo, aquele, né? De repente, cara, desviaram tudo.
É. Então, Desviaram tudo. E assim, cara, não é... desviou agora, não, querido. E pregava muito. Talentosíssimo. Ó, cresceram sem estrutura. Não houve pastor. Não houve. Não foi liderado. Nunca foi. Não houve. Meu irmão, por exemplo, na nossa época, eu vou falar assim, quando a gente foi levantado como cooperador, a gente era muito novo e era solteiro também. Mas meu irmão, escola dominical, tava. Nas orações, tava. E orava até mais do que das orações. Eu orava todos os dias, meu irmão. Das 11 à meia-noite. Chegava o tempo que eu virava, irmão. Orava. Visitava. Expulsava demônio. Depois da escola dominicais lá, a gente visitava os Era ameaçado caídos. de morte. Você tá mal, hein? Você assim, tinha que voltar a ser ameaçado de morte, hein? Então assim, eu falo pra você, a gente Tá tava. ruim, Cleiton. Tá entendeu? ruim. Não, Tá hoje eu tô ruim mesmo. Eu falo pra você que eu tô 10%. O Cleiton, 10% do que eu era. Quando o Cleiton tava nessa assim, fase aí, mas não, eu era solteiro, o tá? DR Deixando bem claro, tá? fervia. Mas não, deixando bem claro, tem que estar vendo aqui, ó. Eu era solteiro. Então eu cumpri o que Paulo falava. Cuidem das coisas do Senhor. Entendeu? Não é jovem, não tá jovem escrito lá. Que é o solteiro. Então, se você tem 40 anos, tá solteiro, cuida das coisas do Senhor também. Ponto. Não é jovens, não. Se dedica entendeu? mais, você é vai ter o mais solteiro. Não, eu como solteiro me dediquei. Agora eu sou casado, meu irmão. Não dá mais, esposa, não dá mais. Entendeu? Agora o problema é que eu olho pra essa geração, daqueles que tinham a mesma idade como eu, eles estão muito longe de nós. Hoje, isso é da minha época também, quando nós ia pra tomada da mão de Satanás. Quanto jovem hoje que é casado, tem seu filho, que nós pegamos da mão de Satanás, irmão, trouxemos de volta pra igreja, e outro tá casado, tem seus filhos, criaram estrutura, uns são presidentes, outros são casados, outros são líderes, outros são regentes, foram vários. E a gente não visitava só jovens, era irmãs, a gente atendia toda a área da igreja. Vamos articular E aí essa você conversa compara, aí, você Cleitão. compara com a geração, a nossa geração com a geração de hoje, a mesma idade por idade, meu irmão, eles estão longe. Eles não querem saber nada, eles querem saber namorar. Na nossa época a gente não queria saber namorar, irmão. Não tinha espaço pra isso. Eu queria Deus, queria monte, era vigília. Irmão, eu não tô dirigindo uma vigília por acaso. Eu ia à vigília. Só na Mupadeva eu tenho mais de 11 anos frequentando. 8 dirigindo. Junto com o Renato, e agora eu vou fazer 8 anos pra 9 anos. Então eu não cheguei agora. Entendeu? Não foi agora, eu fui buscando. Então, só que eu não vejo isso nessa geração. Aí que você falou, não é que. Eu até ia cortar, mas deixa você terminar. Não é questão de que não tem escola. Falta interesse também. Dessa juventude, falta eu interesse. acho que é um erro coletivo. É coletivo, mas falta interesse. É um erro coletivo. Mas vamos ampliar o que o Cleiton disse aqui. Queria a sua opinião também. A questão de os jovens cuidem das coisas de Deus e os casados cuidem das coisas do mundo para agradar a sua esposa, né? O que Paulo diz ali. Para agradar a sua casa, cuidar da sua família. Você concorda que também hoje, os jovens de hoje, eles levam uma vida de responsabilidade de adulto, de trabalhar, estudar, o tempo deles são mais escassos? Por exemplo, a maioria dos jovens trabalham e estudam. Tá na igreja de domingo, no sábado, no domingo. O desgaste físico, mental deles, e desgaste espiritual. Você acredita que isso também afeta na questão de hoje eles estarem... Essa frieza, essa diferença das gerações? Eu acho que é o principal fator, né? Eu acho que é assim. A sociedade que Paulo escreve era uma sociedade totalmente diferente da nossa. No meu ponto de vista. Por quê? O tempo que a gente vive hoje, o mundo que a gente vive, os dias... Meu, você acorda, mais corrido, né? Você acorda segunda, cara. Quando você vai descansar, já é o domingo. A vida tá assim. E o que acontece? O mundo secular, ele fala demais dentro do coração dos nossos jovens. Então, o cara, ele quer andar pomposo, ele quer o carrão, ele quer a moto, ele quer... Como ele vai conseguir? É trabalhando. E aí ele se dedica, e infelizmente as coisas de Deus vão segundo plano. Vocês lembram de um panfleto que tinha de evangelização? Que tinha as fases da vida? Tinha. Criança era novo demais. Namorado demais. Casado demais. Tô velho demais. Tô velho demais. Então essa é a grande realidade nos nossos dias. As pessoas têm tempo pra tudo. E diga-se de passagem, Dil, dentro dessa pergunta sua, eles têm tempo pra tudo. Pra
tudo, Cleiton. Então o problema não é tempo, é prioridade. É prioridade, no meu ponto de vista. Pra mim também, cara. É prioridade. É prioridade. Eu falo por mim também. Eu não vou ser hipócrita, eu falo por mim Não, é também. geral, a gente Entendeu? tá conversando. Mas assim, a gente tá falando de etapas e a nossa etapa a gente aproveitou, cara. Por exemplo, quando você era jovem, você aproveitou a sua juventude, você orava, você buscava, você tava nos montes, tava buscando vigília. O problema é que a gente não tá vendo isso nessa geração que é solteira. Varão, vamos lá, na minha época, ó, eu trabalhava, eu fazia a Alnet de manhã. A Alnet, nem sei se existe a Alnet, ele paga nós, Alnet. A Alnet, lembra da Alnet? Fazia Senai, certo? E trabalhava de padaria. De padaria, irmão, sabe que é domingo e domingo, Janeiro é janeiro. Correria, entendeu? né? E aí eu saía da escola à noite, saía de casa do João Ramalho mais ou menos 15 para as 11. Eu vinha correndo, irmão, para aquela marechal para estar no meu propósito, 11 horas na igreja. Das 11 da meia-noite, quando eu comecei a orar. E eu orei durante 3 anos assim, depois que eu mudei, quando eu me formei. Mas então assim, eu fazia 3 coisas no dia, cara. Ia correndo para buscar Deus. Entendeu? Então assim, porque era a minha prioridade. Entendeu? Então o problema hoje, quanto tempo você só não passa no WhatsApp? No Instagram? No TikTok, no Facebook. E outra coisa, Cleiton, Cleiton, nessa época... dá uma semana, não, vamos observar... Nessa época nossa não tinha, né, tudo isso, não né? tinha a evolução tecnológica, ela foi muito rápida. De um celular de outro. Foi um celular em cima do outro, um mais moderno que o outro. Até hoje é assim, né, Diogo? Tá. Hoje você compra seu celular aqui, cara, semana que vem... Já lançou outro. O seu é o A10, daqui a Se pouco falasse, tem o A11. se falasse naquela época lá, influencer. Que influencer é o quê? Então eu vejo assim que é... Sabe o que eu observo dessa geração, Lucas? Que tá assim, Deus tá trabalhando, Deus tem os seus. Quem sou eu? Sou ninguém. Deus sabe todas as coisas, tudo. É igual Elias, né? Você acha que é você? Tem 7 mil. Tem 7 mil. Sempre vai ter os 7 mas mil. O que eu tô vendo Glória a Deus por é uma isso. geração que tá desperdiçando talentos. Eu vejo muito jovem, talentoso para as coisas de Deus. Eu vejo moças, né? Nós trabalhamos com uma mocidade que tem chamada para ser uma mulher de pastor, uma mulher de obreiro. E os meninos, eu vejo os meninos assim, nossa, esse menino tem uma oratória, esse menino tem jeito de pregador, esse menino tem uma chamada de ser um obreiro, de ser formado. Ser formado na vigília, nós fazemos esse trabalho e tem dado certo. Esse menino, igual o trabalho que você fez com o Eli teve aqui, sabe, você olha essas pessoas e eu vejo esses talentos sendo desperdiçados, sendo atraído pelo mundo, atraído por TikToks, atraído por essa questão de elitização de pregador, de querer ser aquele estilo e não, às vezes ele não olha para a referência certa, talvez as referências corretas não se posicionam. Não tem alguém para encostar nesses jovens. Eu vejo para encostar. Nós estamos aqui, eu e o Cleiton, sim, nós conseguimos porque alguém encostou em nós. Lógico, nós se dispomos, tem a sua parte. Mas tem quem encosta em você e te apoia. Né? Tivemos pessoas. Igual hoje nós encostamos. Eu chego lá e falo, fica na porta aqui, fica aqui, tira uma oferta, faz isso daqui, envolve nas coisas, vai para oração. Então eu vejo, é uma geração que infelizmente tem desperdiçado talentos. Eu digo no geral, não digo na minha igreja, não. Eu digo no geral, eu vejo muitos talentos, muitas pessoas com chamadas, entrando em muitas besteiras, igual o Cleiton hoje estava conversando comigo, ele estava com um caso para mim, eu entrando em muitas besteiras. Então eu vejo assim que a liderança, os líderes, quem tem uma estrutura, encoste naqueles jovens talentosos, encoste naquele jovem que tem uma chamada, aquele jovem que tem algo de Deus na vida dele, ajude ele a entender essas questões do Cleiton falou, de se formar como homem de Deus, se formar como obreiro, se formar com a família, marido, e ter uma vida estruturada em todas as áreas, um grande homem de Deus, um grande obreiro e um grande marido, um pai, um grande família. Uma estrutura. Não, ninguém te derruba assim não fácil. Jovem. Não, você não cai os assim jovens fácil, que não. Os jovens que estão começando, o conselho para vocês, encoste pessoas boas. Nós encostamos em pessoas assim. Tem um irmão Luiz na nossa igreja, ele não é obreiro, ele não tem carteirinha nem nada, foi nosso professor de escola dominical. Nós dirigimos ponto de pregação com ele. O irmão Franklin, obreiros muito maravilhosos. Sábio, você que quer ser um obreiro, vai dirigir ponto de pregação, vai ficar na porta no culto de oração, vai desenvolver seu chamado. Mas não quer, sabe o que é? Quero vigília dos 300. Quero começar nos 300. Ô, Dio, a grande questão é o seguinte. Cleitão, me dá a oportunidade da vigília lá, senão, varão, vou... O que atrai... Não é podcast, não. O que atrai o Dio e Cleiton
é o altar, velho. Ficar na porta pra essa geração não atrai. Não é lucrativo. Você não é visto, pô. E existe... Você não vai, ó, só Sim, finalizar com aqui o certeza, pensamento. Você não vai sair na foto. Você tá lá na porta, quem que vai tirar foto lá da porta? O pessoal tira foto do altar. Então, eu vou ficar aqui da área, vou pro altar. Verdade, mano. Infelizmente, Dil, infelizmente, cara, essa é a realidade de juventude que a gente vive hoje num contexto geral. Eles querem estar no meio, né? Uma vez na sede do congresso é tremendo, mano. Que tem da UFAD, da Bompadez, eu congreguei 4 anos na nossa sede, né? Com o vereador. E uma vez eu fiquei lá pra ficar nos carros. Só que não é nos carros na frente da igreja. Era do lado do estacionamento. Do outro lado. Não é nem do lado, era o estacionamento que a igreja tinha alugado, que era muita gente, irmão. Era 2 mil, que era atrás, na Vergueiro. Então a gente tinha que dar suporte lá atrás, irmão. Nem ouvir, você ouviu os hinos, mano. Então você tem que estar preparado, só que essa geração não quer. Tem que estar com o coração ali, né? Eu tô fazendo a obra de Deus aqui. Eu não tô ouvindo nada. Eu tô olhando os carros desse irmão, mas eu tô fazendo a obra de Deus. Não, esse é seu obreiro. Essa geração não quer ser cooperador, diácono, quer ser evangelista. Quer ser evangelista. Não quer. E eu vou falar uma coisa pra vocês, que isso é besteira. Isso é besteira. Come aí, mano, chocolate. Desejar psicopado é lícito, mas eu digo pra você que existe pérolas na porta da igreja que não tem no público. Com certeza. Você ter o contato com os irmãos da porta. Opa! Ter contato com os idosos. Ter contato com os irmãos, ter contato com as irmãs, ter contato com os obreiros. Isso te faz alguém muito... Te dá uma base, uma estrutura. Jovem, tem a base, tem a estrutura, sabe? Tem uma força, você tem força. Porque no dia que a pancada chegar... Ô, Lucas, eu falo pra você. Você conhece um pouco da minha história, ele acompanhou de perto. Perto, né? A pancada, numa boa, se eu não tivesse estrutura e Deus, primeiramente, estrutura... Não tava desviado. Não aguentava. Jovem, a pancada vai vir. Na minha vida foi de um jeito. Na vida dele foi de outro. Na sua foi de outro. Mas a pancada vai vir. E essa estrutura... Se forme como um homem de Deus. Se forme como um bom obreiro, cooperador, na porta. Agora é termômetro, né? Agora é termômetro lá. Pega a temperatura dos irmãos. Pega um nome na porta. Olha, pega o Zeinho. A veinha passou na... Eu tenho esse costume, né? Tenho esse costume. Acabou o culto, eu já gosto de ir pra porta ali, ficar na porta. Passar as veinhas, pai de ser uma irmã. Aquela irmã vai orar por você, meu querido. E uma veinha de Deus do coque orando pela sua vida faz uma diferença que você não tem nem noção. Lógico que faz. Eu costumo falar pro pessoal lá na igreja lá, é o seguinte. Os obreiros, né, eu falo. O meu desejo era que vocês amassem esse lugar como eu amo. Porque eu acho que o que falta mesmo, o Dil, é a chama do amor. Gostar. Eu tô aqui no estacionamento, mas eu amo isso daqui. Eu quero isso daqui que eu quero pra minha vida. Eu quero viver com Deus, eu quero ter relacionamento com Deus. Então, pra mim, não importa se eu tô aqui no estacionamento cuidando dos carros, ou se eu tô lá na porta, ou se eu tô no altar servindo. Pra mim é indiferente. Eu quero estar envolvido no que é Deus. Ai, meu Deus. Antes de a gente falar É agora indiferente. Eu quero estar com Deus. Você percebe? 2 projetos que você tem, só pra Pode gente falar, não pode falar, entrar, pra gente entrar um pouquinho também na sua vida, né? Não sair tanto e não conseguir voltar mais. Assim, você Tá gostoso teve o papo, dois viu? projetos, né? Que eu apresentei depois da igreja, mas antes disso você conheceu sua esposa, né? Eu conheci minha esposa na igreja que eu me converti, né? Na Bom Pastor? Né? Aí Já você era conheceu- diante do altar, na verdade. No diante do altar. Na Aí diante você do conheceu altar. ela lá, como é que Conheci foi? ela lá, a gente namoramos, a família dela não queria deixar, né, dona Jo? Manda um abraço aí pra dona Jo, minha sogra. Dona Jo, beijo, uma paz do Senhor. Deus colocar abençoe ela sua pra vida. assistir. Coloca. Aí o que acontece? A dona Jo não queria deixar eu namorar com a minha esposa. Sério? Não queria. Você teve essa luta ainda, mano? Nossa, uma luta travada, Nossa. mano. Fui lá pedir ela em namoro. Eu lembro como se fosse hoje. Cheguei lá, sentei, falei quem eu era, falei minha história, falei queria namorar com a sua filha. E ela levantou e falou, não é porque você veio aqui que você vai namorar com ela, não. Rapaz, assim, Foi- varão? Foi na assim, lata? na lata. Meu pai. E aí a gente namorou, eles não deixaram nós noivarmos também, Não quiseram- aprovaram. não aprovaram noivado, nós Mas fomos eles são crentes? noivamos.
Assim, época. eles conhecem a palavra conhecem de a palavra. Deus. Não congregam, mas conhecem a palavra Conhece. de Deus. Conhecem. Então, e aí não deixaram nós noivarmos também, aí nós noivamos. E aí, quando o casamento aconteceu, não teve como, né? Não teve A gente como, aí chegou eles e falando, aprovaram. não, nós vamos se casar. Não, eles aprovaram tanto que eles abençoaram a nossa amém. vida, né? Mas A você gente- passou por essa prova ainda de não querer. Passei, eles não queriam não, Varão. Minha sogra que não queria. Meu sogro, né, seu Zé? Meu sogro já me abraçou. Agora minha Parceiro. Homem já é mais sogra- tranquilo, né? É, Homem já o pai é mais Homem já quer que saia tranquilo. logo de casa, né? Não vejo a hora de sair logo de casa. Agora minha sogra falou, não vai namorar Ela é não. filha única? Não, ela é a filha mais nova. É a mais nova. Ah, Quem começou a gostar primeiro? Cara, eu que fiquei no pé dela, ela não gostava de mim, não. no carro. Eu que fiquei no pé Como é dela. que foi, Varão? Como você fez pra conquistar ela, Varão? Cara, Comprava uma eu- trufa no final do curso? Ficava pros enchendo o jovens saco dela. Sentava do lado dela no culto, chegava, sentava do lado dela, e aí ela saía, e aí eu disfarçava, ia no banheiro, sentava do lado dela de novo. E ela, esse menino feio, tá sentado do meu lado aqui. Não desisti Mas não, você foi Varão. guerreiro, foi Não crente. desisti, falei, não, Foi vou, pra cima. vou namorar essa moça. E aí foi assim. E aí a nossa vida tem muitas coisas, né, cara? A gente já tá 10 anos juntos. É um... Né? Dois Quando filhos. você sentiu esse desejo assim, pô, que Deus te chamou pra ser pastor, você sentiu isso? Cleito, o que Essa acontece? necessidade de você abrir um ministério? A assim, verdade como foi? é uma promessa. Desde quando eu me converti, Deus falou pra mim que me usaria nesse ministério. Só que eu entendo uma coisa, o Cleito, e eu não sei se vocês vão me entender. A promessa de Deus, às vezes, está condicionada na mão dos homens. Sim, com certeza. Você me entende, Com Dil? certeza, com certeza. Tipo assim, Deus fez uma promessa, ele vai cumprir. Vai. Só que pra sua promessa chegar, tem que passar por mim. E às vezes, eu retenho o coração. Eu retenho. De repente Deus tá até no negócio também, né? Deus tá. E aí o que acontece? Aí a gente orando, buscando a Deus. Na verdade, a igreja nasceu num momento muito difícil da minha vida particular. Eu tava passando um momento muito difícil particular no meu casamento, na minha vida. A gente começou a fazer uma campanha no monte. E aí a promessa foi vindo, foi chegando. E aí Deus confirmou no meu coração, falou no coração da minha esposa. Nós chegamos na igreja onde nós congregávamos. E aqui eu queria deixar um conselho aí para alguém de muita Por favor. valia. Eu acho que quando você decide sair de um lugar, você tem que pegar sua família e sair. Você não pode cogitar esse pensamento na mente de ninguém. Então, peguei minha família, fui lá na casa do pastor, conversei com ele, me desliguei e iniciei a igreja, eu, minha esposa e meu filho de 3 meses. O Emanuel tinha 3 meses quando nós iniciamos. E aí a gente iniciou aquela luta de início travada, muito descrédito, né? Eu acho que iniciar uma igreja Trabalho assim, não é fácil. Do zero, meu irmão. do zero, Meu sem pai. rachar a igreja de Meu ninguém, pai. sabe? Sem dividir, Sem sem pegar 50% dos membros e falar, bom, agora é a nossa igreja. Entendeu? Porque assim, não, diga-se de passagem, assim é fácil, né, Varão? Você é polêmico, hein, mano? Hã? Isso aí é Polêmico? cara. Não, é realidade. Esse tipo de coisa acontece lá na Indonésia. O pessoal da Aqui Indonésia. no Brasil Tem uma não igreja lá em conhece. Filipinas, Pessoal da aconteceu isso. Indonésia aí O irmão começa... ele tava abrindo, aí já tinha até grupo por trás. E aí quando só saiu, meu irmão, foi só assim, ó. Vai deixar- Deixa pra Tinha um lá, né, pessoal, eu acredito que seja nos Estados Unidos, que recebia até dízimo, Varão. mano? Recebia até dízimo Por das trás, pessoas. antes Por trás. de Antes separar. de se separar. É, Quando mano. separou, já Eu vi mudou uma tudo. história assim também, acho que foi história Caixa, disso. né? Nem caixa dois. Era caixa 5. Meu irmão. Brincadeiras à parte, então, assim, eu sempre me preocupei com este zelo. Este zelo. Eu acho que assim, a aprovação de Deus vem na verdade. É o que você falou, que o seu pastor falava. Primeiro faz. Se for de... Cara, quando a igreja tá naquele ápice, os caras junto com o concílio e falam, vamos matar esses caras, vamos acabar com eles. A Gamaliel fala assim, calma aí. Vocês lembram que já se levantaram. Eu acredito que Alexandre e outros se levantaram. Você viu? Que eles morreram. Quando eles morreram, pô, Acabou. então não vamos lutar contra esses homens. Se for a obra de Deus,
prevalecerá. Se não, Não vai se adianta nem findar. lutar, né? Não adianta lutar. Então, a grande questão aqui, no meu ponto de vista, eu sempre pensei dessa forma, o que precisa se iniciar tem que se iniciar com verdade e seriedade. Então, cara, começar do zero, sem povo, sem salão, sem... Ninguém quer, Não é varão. fácil, né? Porque se você tá ensinando uma Aí igreja... você começou, aí tá quantos anos esse ministério? 2 anos. 2 A anos. gente, agora final do ano Quantos membros tem agora? A gente tá na base de 35 membros. Amém, glória a Deus. 35 membros. Ali pertinho da minha loja ali, né? Do lado ali. Você tá com a loja ali, É Dio? aquela lojinha do Todo Rosa, Rei das Bolsas. Do lado do templo do budista lá. Aonde? Tá abandonado aquele templo meu Que verde. tem um salão de cabeleireiro que abriu agora, do lado de cá. Sei. Salão, tem aí aquela loja do Todo Você tá Rosa. trabalhando? Então você vai pregar lá na igreja, Dio. Você tá pertinho, mano. Sai do trabalho, já vai lá Tá na do lado, igreja. Tá do lado, varão. Então, Todo peraí, lado, então eu os passo lá na 300 frente. Os 300 nasceu antes Da igreja. Nasceu muito eu antes. achava que você já tinha a igreja e aí... Como que foi o negócio de querer fazer um vigília, Varão? O que Vamos falar dos acontece? 300 aí. Como é O que foi? Cleito, os 300 nasceu da seguinte maneira. Um dia eu sempre desejei fazer um trabalho assim de vigília. Eu não sabia que ia chegar nessa proporção, essa dimensão. Então eu sempre quis, aí tava com o pastor Cleito, né? Nessa época eu tinha saído da diante do altar, fiquei com o pastor Cleito um tempo. E aí a gente começamos a orar e conversar com ele, vamos fazer uma vigília, tudo e tal, né? E aí, um dia eu tava na minha casa orando e passando roupa, aí o Espírito Santo falou comigo, vigília dos 300, aqueles que Deus escolheu para vencer. Que benção. E aí eu organizei alguma coisa na minha mente, cheguei e passei pro pastor. Aí o pastor falou, não, vamos iniciar. E aí a gente iniciou, cara. E aí com o tempo a gente foi tomando outras proporções, né? Foi chegando pessoas querendo participar, querendo fazer. Eu acredito que o que fez o 300, no meu ponto de vista, desenvolver muito é a questão da obra social, do voluntariarismo. Sim, as Tipo pessoas assim, se dispôs de a ajudar. Tipo assim, a gente tá aqui buscando a Deus, Aí Deus foi orando. levantando pessoas pra Deus te foi ajudar. levantando, cara. Deus levantou pessoas de São Bernardo inteiro até fora, cara. Tinha gente que vinha de Santo André. O início gente foi de você e o Mauá. pastor Cleiton. O início foi eu, o pastor Cleito, minha esposa, o Samuel e a Ariane. Que aí, no início, o que aconteceu? O Cleito cedeu espaço, aí eu e minha esposa, e aí eu chamei o Samuel e a Ariane, né? Pastor Samuel e a sua esposa Ariane, pra louvar. O Samuel, ele louva, né? E a Ariane cantava. E aí foi assim que a gente iniciou. E aí a gente saiu da igreja, o Cleito cessou a vigília, e aí a gente esperou um novo momento, retomamos e caminhamos aí até o início dessa pandemia. Caiu como luva, né, cara? Ali na São Pedro tem um grande público de jovens ali na São Pedro. Cara, Ali, só que assim, Cleito, iniciou ali, só que tomou outra proporção, né, cara? Não, cara, quantas cestas básicas vocês chegaram a recolher, assim, o máximo, assim? Umas 60 cestas 60 básicas, mano. em uma vigília, cara. Em uma vigília só. Meu Deus, mano. Assim, vocês coordenam vigília, vocês sabem. Dinheiro não entra. É difícil, velho. Não é? Dinheiro não entra. De jovem, meu irmão. Rapaz, eu Não, posso você polemizar um pouquinho? Pode, Posso polemizar aqui um pode. pouquinho? Posso? Eu vou Vocês dão a comer liberdade? o bis aqui, Vou Cleiton. polemizar. A gente tava fazendo a vigília numa determinada igreja, e aí eu acho que o pessoal achou que entrava muito dinheiro, cara. Muito dinheiro. Os caras falaram, mano, vamos tirar esses caras daqui, vamos fazer a nossa vigília. E os caras fizeram isso, velho. Os caras tiraram a gente e fizeram a deles. E na primeira eles trouxeram logo o Samuel Procópio. Meu pai. E aí eu falei, meu Deus do céu, a luta é travada. Como assim. competir, né, mano? Cara, é um nível de competição muito Terrível, grande. mano. Misericórdia. Muito grande. Daí o pessoal colocou o Samuel Procópio veio na primeira, ele veio fazer politicagem, na verdade, ele tava se elegendo, acho que a federal. Aí ele veio, pra 5 minutos e foi embora. E depois? Porque tem um depois, a gente faz as coisas e não mede as consequências do Não. depois. Então, aí faz assim, pum, 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 até se findar. Então, cara, é complicado você
pra você é muito mais difícil do que nós. Nós temos um ministério por trás, né, Cleiton? Hoje, assim, eu tenho um apoio, eu tenho suporte, tem um terreno que é nosso mesmo, né? Que é da sede nossa, mas... Já um ajuda, por exemplo, eu pagava R$350. Nossa, meu pai. Ali, R$350 cada Por vigília. noite. Por noite da vigília. Teve a vigília, pagou. R$350. Rapaz. E aí, o que ajudou a gente agora nessas últimas foi que tinha o Abimael, o Dodô, a Maria, um pessoal bom lá que organizou uma cantina. É. E aí o pessoal não ofertava na vigília, mas comia na Comia. cantina. E aí girava o dinheiro pra gente É ir mesmo, eu mantendo. tomava café, dava mó viu? sono lá. É, pô. Cara, Ô, não fala que a vigília dava sono. Vocês viram? Dava sono na dava um vigília. soninho. Mano. Você, Cleitão, crente, não Cleitão. faz mais crente como antigamente. Não faz, o cara vai pra Irmão, vigília. eu Cleitão. trabalhava direto, eu tinha 24 Não, horas, depois ia pra aí, vigília. não, rodava. mas aí você tomava o cafezinho, voltava cheio do café. Varão, Não, vamos aproveitar cafezinho. e falar do café, Varão. Vamos falar do nosso, Cafezinho dos bom. nossos patrocinadores, Varão. É mesmo. Uau. Pessoal, eu queria falar com vocês das pessoas que nos ajudam, igual a Vigília dos 300, precisou da cantina, né, Cleiton? Pra se sustentar, e nós aqui precisamos dos nossos parceiros, das pessoas que nos ajudam, que nos apoiam aqui. Patreon. Os Patreon, nossos patrões aí que nos ajudam a estar aqui comandando e levando a palavra de Deus, levando histórias, levando conselhos da parte de Deus, de pessoas que têm estrutura, que têm uma caminhada com Deus, tá bom? Gostaria de falar com vocês sobre a Fabi Mimos, beleza? Que faz camiseta personalizada. Você quer fazer camiseta de um congresso, da sua vigília, do seu aniversário, tá o link na descrição de todos os nossos patrocinadores, das canecas. Ela faz caneca personalizada, caneta, tudo muito lindo. A Fabi Mimos faz. Tem a Barbearia Brothers, que é uma das melhores barbearias de São Bernardo do Campo, né? Boa. É muito chique e o preço acessível ali no Baeta Neves, tá bom? Tem a Barbearia Brothers, o Luciano Marechal, que é o nosso parceiro, que faz Parceirão. trabalhos sociais através do Esporte Clube São Bernardo, alcançando as comunidades de São Bernardo do Campo, tá bom? Ele tem um trabalho social. Vai lá no Instagram dele, conhecer o trabalho do nosso amigo Luciano Marechal, entre em contato com ele para levar apoio para você, pro seu bairro, né? Tá bom? Sua Um comunidade apoio aí. aí. Ele é o coordenador da área social do Esporte Clube São Bernardo. Boa. E ele veio ajudar também o podcast. Tem o Weibolt, que dão cursos de operações automatizadas. Bora ganhar Para dinheiro, você que quer aprender a fazer operações automatizadas e ganhar dinheiro em dólar, eles fornecem o curso, eles fornecem a planilha, tudo bonitinho para você começar a fazer operações automatizadas em casa e ganhar em dólar. E você indo pelo podcast, você ainda ganha um desconto por ir pelo podcast, beleza? E na Barbearia Brothers, também ligando lá para fazer o seu agendamento, você ganha desconto para fazer o seu corte de cabelo, sua barba, lá na Barbearia Brothers, beleza? Tem a Luiz das Artes. O Luiz Design Gráfico, né? Que ajudou nós na formação da nossa logo, toda a mídia social aí, ó. Tá aparecendo aqui agora. Né, então, a nossa descrição aqui tem o Instagram de todo mundo. Todos eles, segue lá. Todos os links, segue todo mundo. Segue o Lucas também, vai estar o link do Instagram dele também. E tem sorteio Pastor vindo aí. Lucas. E tem mais sorteio, mas tem tanta sorteio. coisa boa desse Siga ano a gente 2022. lá no Instagram, curte aí, compartilha, dá lugar aí no like aí, ó. Você passou sem dar like aí, ó. Deus Ó, tá você vendo, hein? passou sem dar like, viu? Comenta Por favor, comenta, compartilha. Tem a Bianca Designs pra você, mulher, que quer fazer os cílios, a sobrancelha, mais a bonita. sobrancelha, ficar na grife. Parecer a Né? Os esposa homens de querem ficar Salomão. os homens querem ficar na grife, vai na Barbearia Brothers, né? Igual lá no Instagram tem o nosso sorteado do outro sorteio, ganhou um dia de beleza lá na Barbearia Ficou até mais Brothers. bonitinho, né? Ficou Thiago. top lá, ficou chique, tá bom? E as mulheres que querem ficar chique na grife, vai lá na Bianca Designs, que faz sobrancelha e todo tipo de design que vocês precisam, beleza? Tamo junto, Cleitão, esqueceu de alguém? Tá todo mundo Não, aí. tá todo mundo aqui. Todo mundo aí. Deus abençoe. A gente também, nós estamos lá no TikTok também, né? Segue TikTok. nós lá no TikTok lá. Segue no Tá, TikTok tem no bastante Instagram. conteúdo que é só do Debleia, alguns Tira cortes. print da tela. Se você gosta do Lucas aí, ó, tira print da tela, grava a televisão, marca a gente lá no Instagram que Vamos nós vamos repostar todo mundo. repostar todo mundo. Top. Vamos aí. Vamos Então vamos tocando. lá. E aí os 300, né, arrecadava... A gente Cara, fazia 60, vocês atendiam 60 famílias, cara. A gente não atendia todo mês, mensalmente, mas calhou de um dia a gente conseguir atender. Teve uma edição que a gente fez um propósito e as pessoas chegaram,
Aí no final da edição a gente dobrou o propósito. Eu não lembro agora quanto Foi era. a do que pregou o pastor Jander Que Calixto. pregou o pastor. Você tava, Dil, nesse Eu dia? tava. Foi no dia que você deu uma saudação ou não? Foi. Foi, né? Mas qual deles? Porque você pregou lá, né? O Jander Calixto já Ah, o tomou Jander, 4 vezes lá. Né? o Jander batia cartão, né? Faltava alguém, Até que tava lá. faltou. Esse dia foi muito legal, Cleito, que faltava alguns quilos de alimento Pra dar a meta, pra dar a né? meta. Aí chegou a hora, o Lucas foi orar pelo pastor Jander, falou, o pessoal não bateu, ficou meio triste e tal. Aí deu o pastor Jander pregar, na hora que o pastor Jander pregou, chegou um monte de gente trazendo. Aí o povo começou a levantar da glória, entrar no manto. Ele falou, eu nunca vi isso. Nunca vi o povo isso. entrar no manto por estar chegando comida. Mas aí, Varão, você vê quando Deus tá no negócio. Não, cara. foi muito forte esse dia. Quantos anos de aniversário que chegou a fazer ali, o 300? Os É que 300. essa pandemia Cara, eu acho que parou, a né? gente Mas ficou aí uns 4 anos consecutivos, assim. vocês chegaram a fazer 4 anos de aniversário já? 4 anos. Rapaz. E aí esse ano 2022, né? Que nós estamos aí em 2022. Esse ano de 2022, eu até tô pra fazer um vídeo, alguma coisa assim. Vai ser o ano do recomeço. Um recomeço. O Maravilha. recomeço. Aí eu vou recomeçar do Vai zero ser, de vai novo. ser 300 mesmo? Vai ser Ou continuar o 300 mesmo, vai continuar 300. Quem tá a sua equipe ainda com você? Hoje a minha equipe, cara, eu tenho que ver aqui no grupo do Eu acho que WhatsApp pra volta ver todo quem mundo, tá. volta todo mundo sim. Eu volta acho todo que mundo. não volta todo mundo justamente Mas porque pelo menos a base eu acho que veio. eu acho que vai ter ali A base vai Se estar. voltar só a galera dos 300, a igreja já tá lotada. Aí pronto, Não, a sim, gente já sim. faz a vigília. Ainda vamos estar lá assim no retorno, dando glória. Você, Belzinho. Eu, Bel, Nica, Luan, Eli, a Pamela, o Maciel tá indo embora de São Bernardo com a família. Então acho que a base é esses daí. Ah, mas Deus vai preparar a gente, mano. Tem a banda, a orquestra. A gente vai montar uma nova banda, né? Eu não sei como que tá os meninos da banda. Porque assim, a minha preocupação nos 300 sempre foi da pessoa tá congregando. Entendeu? Sim, você fala os que te ajudam tem que estar congregando. Tem que estar congregando nas envolvido suas com a igrejas, servindo a Deus lá, tá boa. bem no ministério onde congrega. Cara, eu penso assim... Pra ter qualidade, né? Os 300 vêm para ser um acrescento para a vida de outras pessoas. Mas como vamos acrescentar na vida de outras pessoas se a nossa tá torta? É básico, mano. Pensamento bem lógico. Tem que estar bem, né, Varão? Tem que estar Tem bem. que estar bem. Eu não quero trazer pessoas pra cá pra depois ficar chegando mensagem no celular. Ô, você tá com ciclano aí? Você sabe, né, cara? Chato, mano. Ô, varão, vi esse varão aí, olha aqui. Todo torto. Entendeu? Deixa eu te perguntar Então, uma coisa assim que... da questão do 300. Já teve alguém que você levou assim, que você ficou sabendo que tá todo torto? na Já vigília, torta? teve várias, né? Eu já cheguei a cancelar já uns 3 pregadores. Já, Sério já, mesmo, Com Cleiton? arte e tudo, Varão. Você Com arte e cancelou? tudo, já cancelar. Assim, Ficava muito, recebemos ligação, mensagem. O esse problema do camarada tá pessoal, assim. pelo menos camarada comigo, é o deve, não seguinte, paga. o pessoal só mandava... Esse cara é eu mesmo, será? Pessoal, esse camarada deve não paga, não sei o quê. Será Ele que tá é me o devendo. mesmo? Eu vou nessa vigília, eu vou quebrar ele se ele for. Aí eu falei, chegou, infelizmente não vai dar. Será que é o mesmo? Não, acho que A gente pode não. até conversar depois, Eu acho que não. Mas já aconteceu isso umas 3 vezes, eu tirar a pessoa de mau caráter, Ô, mano. Cleiton, por isso Tá vendo? Não é nem que... questão que é adultério, não. Pode até ser por forma, mas é questão de mau caráter. Por isso que eu zelo pelo fato de você conhecer a pessoa. Pelo menos básico. Não precisa ser amigo, de estar na mesa todo dia e tal. Mas, pô, você conhece Conheci o Gil? o pastor do camarada. Conheço o pastor, conheço a história dele, sei de Igual- onde ele O ruim é é. quando a pessoa te indica, né, Valor? E a pessoa também tá meio perdida. Por exemplo, Eu- eu vou te indicar alguém. Aí, de repente, por mim, pô, é o Cleiton, né? O Cleiton conhece. É, Aí o nome é forte. E aí que é eu complicado, particularmente mano. eu não levo pessoas por indicação, cara. Só quem você conhece. Não é só quem eu conheço, Gil. Já cheguei de levar pessoas que eu não conheço, mas eu procuro saber quem é a pessoa, sabe? Hoje a também. história, a vida, a caminhada, Quem é o pastor do quem camarada. é o pastor do Também. cara, entendeu? Porque Porque Isso daí faz hoje- muita diferença. Ô, Luca, olha o texto quando a gente observa aqui a parábola do joio e do trigo, meu irmão. Olha o texto, meu irmão. tá junto, cara. Tá claro de que na noite foi alguém lá e semeou o joio no meio do trigo. Não é que eles cresceram junto. Não é que foi Esaú e Jacó e um capengou pro mal e pro bem. Caim e Abel. Não. Um foi lá e semeou, plantou, colocou lá dentro pra crescer junto. Colocou no meio. Então Satanás ele tem os pregadores dele. Satanás tem os pastores dele, tem os apóstolos dele, que ele mesmo introduziu, ele colocou, foi com a ajuda introduzido,
pessoas com espírito de Coré, pessoas com espírito de Balaão, pessoas com espírito ruim mesmo, sabe, corrompido, e foi colocado no meio da igreja, né? E aí, como eu falo, o Jô, ele cresce mais, se destaca mais, tá mais firme, né? Você, não é fácil descobrir quem é Jô e quem é Tri, é fácil? É nada. Se olhar para um camarada que passou, é joio. Às vezes o cara tá orando, tá buscando. Mas prega como ninguém. Prega como ninguém, mas eles estão assim, com uma aparência. Então, assim, mas Satanás que colocou. Mas Jesus deixou bem, muito claro que com o tempo o fruto se Sim, mas aí que tá. Mas é o tempo, é o né? tempo. Mas, por exemplo, mas quando você fala a pessoa vai, ela joga uma heresia na sua igreja, uma mensagem ali, com uma psicologia, um gatilho mental, ela coloca algo que vai virar um veneno na tua igreja, ele acabou, ele saiu de cena. Entendeu? Os frutos vai aparecer, vai fazer, esse camarada já pregou na minha igreja. Mas quando você vai ver o estrago que ele já fez. Então hoje tem muito. Hoje pregador, você confiar pra chamar, eu também fico pé atrás, cara. Eu fico pé atrás. É muito difícil. Tem muita gente, tem muito pregador. Só que assim, confiar, que você fala, não, você pode entregar o altar pra esse cara. Casado. Não, vou falar pra você, tem pastor que eu nunca vi a esposa dele. Ele eu já vi pregando umas 1000 vezes. Só que eu nunca vi ele com a esposa. Tipo assim, e assim, a gente não precisa ser tão intelectual pra chegar nesse consentimento. Cara, se a esposa do cara nunca tá com ele, alguma coisa tá errada. Não precisa estar sempre, mas uma vez ou outra. Você vê o camarada pregar. Vai, ele é de São Paulo, meu irmão. Ele é de São Paulo, num domingo. Aí, minha esposa tá doente, beleza. Aí outra semana, no domingo também, no domingo. A esposa nunca consegue estar com o cara. Você não vê uma foto, o cara posta foto com um amigo. Eu, o profeta Lucas, do pastor de os vasos aqui do lado, esse profeta. Não, ele, todo mundo. Cadê a esposa do camarada? A esposa não posta. Então, uma vez fala assim, você acha que é fácil você ser itinerante? Às vezes você viaja pra cá, você vem de Goiás, depois vai para os Estados Unidos, depois vai pra Europa, fica lá 15 dias. Mas quem disse, me mostra o versículo que Deus manda o pregador aceitar toda a agenda? Me mostra o versículo que fala que você tem que ir pra Europa, deixar sua esposa 15 dias aqui sozinha. Me mostra o texto. Lucas, gente, de verdade, eu penso assim, o dia que Deus te chamar pra isso, Deus também se responsabiliza pela tua esposa. Lógico. Ponto. Bom, eu achava até bonito uma vez o Eliseu Rodrigues, ele faz muito isso, mano. Ele fala assim, não precisa me dar nada. Mas me paga as passagens pra minha esposa ir comigo também. Que nem ele foi pra Suíça, levou pra esposa dele. Ele foi pra levou pra esposa dele. Várias agendas. A gente trouxe ele na semana para 10, uns anos atrás. Ele pediu pra trazer a esposa, ele trouxe a esposa dele. Né, veio junto também. Então, assim, o camarada se preocupa em estar viajando, mas tá com a esposa. Não dá pra estar sempre. Mas que pelo menos veja que existe, entendeu? Né? E assim, cara, não custa nada. Lucas, vem aqui pregar no Ceará, mano, tudo mais. Ele falou, não, tem condição de levar minha esposa. A igreja, mano, o mesmo carinho que ela tem por você, vai ter que ter pela sua esposa. Não, e outra coisa, quem leva um, leva dois. É isso que eu tô falando pra você, entendeu? Não leva o cantor lá de fora, não sei da onde. Leva a esposa do camarada. Minha esposa louva, meu irmão. Eu vou pregar aí, minha esposa vai louvar e Deus vai abençoar, Deus vai bradar. Nós vamos se consagrar pra Jesus, pedir o batismo com o Espírito Santo, os sinais, que é o que às vezes a pessoa pede, chama alguma pessoa por causa dos sinais que traz através da mensagem dela, um batismo, um renovo, salvação, enfim. Cara, né? Mas, meu irmão, é polêmico, Vado. Mas tem uma coisa, meu irmão, não tem texto que você é obrigado a aceitar toda a gente, irmão. Você não é obrigado a aceitar 30, irmão. Como que esses camaradas pregam 30 vezes, meu irmão? Pra mim é difícil pregar uma vez por semana, pra mim. Mas 30 vezes no mês, irmão. É a mesma mensagem, Cleiton. É a mesma mensagem. Isso aqui também entrando, meu irmão. É bom demais, cara. 1.500 isso aqui, 2.000 ali. Você pega aí 30 vezes 2.000, dá quanto, mano? O cara não tá tirando por mês aí. Cara, mas assim, vocês viram um fato que aconteceu recentemente em Mauá, né? Não. Vocês não viram? Eu não queria expor o fato aqui. Não precisa citar nome, só falar o que aconteceu. Do pregador que faleceu, o jovem que faleceu de Mauá. Sim, fiquei sabendo. Sabendo não. Um acidente de carro. Você viu o fato? Você viu o contexto? O contexto ali, sim. O contexto é que o camarada pregava 30 dias na semana, cara. 30 dias no mês na semana. 30 dias no mês. Todos os dias o cara pregava. Tava estourado. E aí, só que a fatalidade revelou como ele tava caminhando. Não é que ele tava numa festa secular com uma moça lá que não tinha nada de crente, aparentemente. Não tinha nada, né? Ali, pela foto, pela vida, não tinha nada de crente. Podia estar até alcoolizada, eu acho, né? É uma coisa que eu falei até em outro podcast aqui, que eu falei até aquele lugar. Nos lugares altos, nos lugares de destaque, foi no Wellington Paz que eu falei isso aqui. Sim, foi nos lugares altos, nos lugares de destaque, existem armadilhas. Oxi. A mesma natureza pecaminosa que tem lá naquele membro
que se converteu ontem Vai é a ter. mesma que tem em mim, em você, em qualquer um. É mesmo. É a mesma natureza que tenta enganar aquele que se converteu ontem e tenta enganar aquele que tá 50 10 anos pregando. 50 anos lá. Você entendeu? Então, assim, o que eu disse, eu falei aquele dia, eu vou repetir pra quem tá assistindo esse episódio. Sempre tenha cuidado. Não importa se Deus te exaltar, se Deus te fazer conhecido, se Deus abrir sua agenda, se você pregar muito, se Deus te usar muito, sempre tome cuidado. Desde que você é membro, tome cuidado, vigie na sua formação, vigie tudo. E quando você chegar nos lugares que Deus disse que você ia chegar, tome cuidado lá. Deus colocou Davi no lugar que Deus colocou Davi no lugar que Deus prometeu que colocar ele, mas lá naquele lugar que Deus tinha prometido colocar ele, tinha uma casca de banana pra ele. E ele escorregou feio. Não, ele escorregou. Não, Escorregou, não, eu vi uma mensagem que o censo que Davi fez foi um pecado pior Pior do orgulho, da soberba, que disse, quando ele pecou com Betseba, ele disse, pequei eu contra o Senhor. Quando ele fez o censo, muito pequei contra o Senhor. Então, assim, então, o orgulho é soberba. Então, você, não importa, meu irmão, onde você esteja, tome cuidado, guarde a sua vida, guarde sua casa. O que a gente precisa deixar claro pros jovens pregadores é que a chamada e a promessa de Deus, ela vai se cumprir. Vai. Só que esta chamada e essa promessa, Cleito, não pode mudar quem você é. Esse é o problema, Dil. Quando... Cara, tem gente, velho, que se pregar em 2 igrejas aí com 100 pessoas... Se pregar no 300, muda. Muda, cara. Tirar uma foto com o Lucas marcar ele no Instagram, já esquece. Cleito. Não tem Hein? tanta... Com o Cleitão lá. Com o Cleitão muda. Sabe quando o Cleito tá cara de profeta? Com a cara fechada dele, tá? Não, agora eu vou falar pra você, cara. Hoje tá feio, meu irmão. Meu irmão, porque sabe o que aconteceu com o Gideão? Ele foi perdendo os seus créditos. Porque ali você vê que primeiro que o intuito já não era mais almas, no Gideão estava claro isso. Os pregadores não iam pra ganhar almas, se degladiavam entre si. Era tudo. Ia pra ganhar, era vitrine, entendeu? Aqui, já apontava pra Meu trás. irmão, Pegava... meu irmão, os pessoal, irmão. Aí eu falo pra você que muda, porque assim... até então, a pessoa fala, mano, já fui no Gideões e tal, entendeu? Que eu tô com o DVDzinho do Gideão. Coloca um Hoje em dia os caras escondem. broche aqui, né? Os caras escondem, né? Gideões, não sei o que, me ajuda aí, varão. Porque quando você vai falar de oferta, eu preguei no Gideões, varão. Não sei o que, meu irmão. Por que eu falo você? Tem gente, meu irmão, tem 2 tipos de pregadores. Tem o pescador de almas e tem o isca de alma, que você só chama ele pra atrair público. Mano, tem uns cantores que... Ó, eu vou falar pra você, se você, meu amado, você tem que ver se você é ganhador de alma ou se você é uma isca de alma. A pessoa só te chama pra fazer um movimento, pra atrair o público. Volta ao primeiro amor, meu irmão. Pelo amor de Deus, isso é vergonhoso a pessoa te chamar só pra encher lugar. Não, vamos chamar esse aqui tal, porque ele atrai a multidão. Não, mano, você é uma isca de alma, você não é um ganhador de alma. Jesus não te chamou pra isso, Jesus te chamou pra ser ganhador de alma. Né? E hoje, porque Deus abateu, meu irmão. Inclusive, quando a capa caiu, Deus avisou. Quando a capa ia cair lá do dirigente lá do Gideão, Deus avisou antes. Usou um senhorzinho que ninguém sabe o nome, ninguém sabe, pelo menos ninguém conhece a história, ninguém conhece. Que Deus tá usando, Só mano. levantou o brador, com a cara vermelhona, levantou o dedinho assim. Homem, até quando vai ficar mentindo, enganando meu povo? Eis que eu te digo, a tua capa vai cair. Dito e feito. A tua capa vai... Meu irmão, dito e feito, caiu mundial. Porque até vídeo teve, entendeu? E então, assim, o próprio Deus tá trabalhando no Gideão, porque Deus não aguentava mais, mano. Tava nojento, irmão, você vê. Um atacando o outro, a gente tinha... para, meu Foi o que Dil falou. Teve um tempo que eles pregavam pro altar, né? Não pregava mais nem pra nave da igreja. Nem olhava pro povo. Nem olhava pro povo. Era E outra, fora que o nosso pastor, o irmão dele, não o pastor Paulo, o pastor Vanildo, o irmão dele que faleceu, tinha um jornal. E ele frequentava esse meio. Meu querido... Soltava todas as bombas lá. Meu querido. É nojento, meu irmão. O negócio chega a dar nojo, mano. Por que hoje em dia, Jesus fala assim, olha, vocês serão odiados, vocês serão como ovelhas do matadouro. Muitos irão matar você achando que vai estar fazendo um favor pra mim. Vocês serão perseguidos, massacrados.
pela pregação do evangelho, meu irmão. Não é pelas picuinhas que tem. Mas Jesus não é disse, pelo mau caratismo que nós Mas Jesus também entendeu? disse, é necessário, Que venha os mister Ó. que venha os escândalos. Sim. Mas ai de quem vê os Daqueles que escândalos. Olha que detalhe interessante daí que você falou, Cleiton. Era pra gente ser odiados. E a gente que eu falo, a igreja, no geral, num contexto geral de vida, à luz da palavra de Deus, era pra ser odiados. Cara, se a gente analisar essa mudança de tempo, você percebe como que a igreja hoje tem influenciado fora das quatro paredes até os artistas, cara. Hoje em dia tem um monte de artista que fala, eu sou crente. Eu sou evangélico. Né? Eu sou evangélico, eu sou da igreja, eu tô aqui dançando aqui até o chão. Ah, eu sou. Ah, não fala isso não. No outro programa, aí eu já tô cancelado. Não, mas assim... É sério, nós tava cara. conversando isso lá Mas embaixo. mas essa é a realidade. Hoje nós estamos light, meu irmão. É Light. gostoso você ser evangélico. É. Quando você tem por exemplo, um Yudi, você tem uma figura como a Priscila Alcântara. A Priscila se rebelou Você de vez, tem, né? Você tem outras figuras, então assim, isso mostra com que assim, o evangelho é light, você pode Fazer tudo. Você pode fazer tudo e você pode ser crente. Meu irmão, se Jesus fosse hoje pregar, como ele pregava hoje, que Jesus não ia mudar a mensagem, nem o jeito ia pregar, o jeito que pregou lá atrás, que a Bíblia é atual, meu irmão, Jesus não ia ser morto no mesmo dia. Ele ia ser chamado de homofóbico, ia ser chamado de racista, chamado de tudo. Hoje o evangelho faz o que com você, Varão? Você é o ponto fraco de Deus. De Jesus você é o centro. Você é o mais, você é a última bolacha do pacote. Você é a última coca do deserto. Não, mas eu tô pecando, adulterando, usando droga. Não, mas que isso? Jesus quer seu coração. Vem Jesus é cardiologista, Jesus fazendo negócio do seu coração. Então o evangelho não confronta mais, Varão. Não Por isso que é bom confronta. você ser crente. Aí você pega nós aí que a gente... Só Deus sabe o preço que a gente paga. Pra você ser Diariamente. santo, diariamente. As lutas que a gente luta contra nós mesmos. Você tem que ser um bom marido, um bom pregador, um bom pastor, um bom crente, um bom trabalhador. Você tem que ser referência em todas as áreas da sua vida, entendeu? E aí sempre mantendo a santidade, pensando no céu. Aí vem um camarada que prega um evangelho light, meu irmão, porque tá sendo pregado aí. Não é nem pregando, não é nem pregando. É um falso evangelho. É assim, é assim. Hoje estão querendo pregar um evangelho que eu falei inclusivo, né? Inclusivo. que agrade o mundo. Isso é impossível. Possível. A mensagem do evangelho o mundo vai odiar. Então assim, hoje em dia pegam assim, nós somos contra a religiosidade somente, que a religiosidade não salva, mas somos a favor da doutrina. Sim. É Não necessário. não abrimos mão da doutrina. Não abrimos mão Não das abrimos doutrinas mão. bíblicas. Então querem pregar um evangelho que agrade o mundo. É impossível agradar o mundo e agradar a Deus. Não tem como servir a dois senhores. Eu vejo que essa mídia, esses influencers gospels, não todos, tem os de Deus, tem os que são crentes, você que tá Deve fazendo, ter. você que tem temor aí, que tem o seu sentimento não é se promover, ganhar seguidores e tal, você que quer transmitir uma mensagem de salvação, continue, que Deus te use e te abençoe. Mas esses influencers, eles querem pregar um evangelho pro mundo, ter seguidor do mundo, que eles gostem inclusive daquilo Não existe, que não existe. Agradar, igual um caso do jovem, um jovem que disse que se converteu, eu acredito que ele teve um toque. Eu acredito que a semente foi plantada no coração dele. Só que tinha espinhos, né? Como Jesus disse. A semente caiu entre os espinhos. Quando foi florescer, os espinhos espremeram. Significa aquele que ouve a palavra, se alegra com a palavra, mas vê os prazeres do mundo e sufoca a palavra. Aí quer viver no meio de festinha. Essas festas aí. Secular. Que aí posta um vídeo gravando lá como é difícil ser crente, tirando sarro do evangelho. Meu querido, eu vou te falar uma coisa. Na festa fez vídeo? Fez. Depois eu te mostro. Deus não se deixa escarnecer. Então assim, nada contra ele, mas o que eu achei? Ele se converteu, ele tinha já uma pessoa que ele se influenciava, né? Que era alguém próxima dele. E ele quis se pastorear, dizer o que é evangelho e postar e gravar e mostrar para os jovens
o que é evangelho. E se criticar que ele está fora da doutrina, não é religiosidade, que ele está fora da doutrina bíblica, ele diz, vocês são religiosos, vocês estão me julgando, não julgueis, Deus é amor. Deus é amor? Deus é amor? Cara, Deus é amor, mas para você, a maior prova de amor de Deus é nos proteger da justiça dele em Cristo. Quem vai te punir não é o diabo. Não é o diabo. Quando você tiver que acertar as contas, não é com o diabo, não. você é com Deus. Você vai acertar as contas com Deus. Ali, meu querido, diz que quando Jesus aparece no trono branco, foge os céus, foge a terra, foge o mar, foge o inferno, foge todo mundo quando ele aparecer no trono branco. Então, Deus é amor. A maior prova de amor de Deus é nos proteger dele mesmo. Nos proteger da justiça dele. Que nós não devemos ter medo do diabo. Porque o diabo é um instrumento da justiça de Deus. Então, meu querido, você que tá aí ouvindo a palavra, não vai nessa onda, não. Vai ouvir uma boa doutrina, vai congregar numa boa igreja, numa igreja séria. Onde você olha lá e você fala, esse pastor é sério, esse camarada tem história. Igual o exemplo. Quantos anos esse pastor tem aqui? 30 anos. Tem alguma coisa pra falar dele? Não. É aqui que eu vou congregar. É aqui. Aqui que eu vou congregar. Verdade. Entendeu? Aqui tem doutrina, tem ensinamento da palavra. Entendeu? Não ir na onda desses camaradas. Jovens, não vão na onda desses camaradas. E eu fico... Eu oro pela vida dele pra ele encontrar, pra ele ter um impacto. Eu vou falar... Igual uma moça que se converteu, que tava morrendo aí, fez fazenda, fez sei lá do que, morreu, né? Teve uma experiência espiritual e voltou e se converteu. Foi pra uma igreja, quando ela foi pra tal igreja que eu vi que ela foi... Você já falou aqui? Eu já, na hora, eu já sabia do que a gente vê lá na mídia, personalidade explosiva, de fazer o que ela fez, eu sabia que ia dar treta. Ia dar treta, que é uma igreja que prega heresia e mete mão em dinheiro. Acabou, não tem conversa. Essa igreja aí mete mão em dinheiro. Eu sabia que aquela moça ia explodir. Não deu outra. Eu sabia, Cleito. Não precisava Espírito Santo me revelar, porque eu já sabia que ia acontecer. Então eu procuro uma igreja séria. Uma igreja que prega Cristo crucificado. Que prega que você tem que ter uma mudança de vida, que você tem que santificar, que você tem que ter uma estrutura, que tem que criar uma família dentro da casa de Deus, uma igreja estruturada, uma igreja firme, não tem placa, mas que seja séria, que seja convicta. Que ensina a palavra de Deus, né? O que acontece? Pode dar a consideração final aí, que a gente vai já... Minha pressão já. aí, tem alguma coisa pra medir a pressão aí? Tá Pode falar, Lucas. Não, Dá a consideração final sobre isso aí também. Meu pensamento é o seguinte, cara. Deixa o conselho pra essa geração aí. Um conselho dentro de tudo isso que a gente conversou, de todo o nosso diálogo, de toda a nossa conversa aqui, é que não dá pra perder mais tempo sem a vontade de Deus. Eu acho que esse diálogo aqui de hoje expressou muito o sentimento de uma galera que nasceu pra Deus em um tempo e que vive em outra. Você é boa. Nós três, vivemos coisas em Deus que hoje a gente olha e não se vê viver. Só que não tá tão longe. Não tá pertinho, mano. Dá pra resgatar ainda, né, mano? Dá pra resgatar. Então, que se levantem os 7.000. Amém. Em nome de Jesus. 7.000, sai da caverna. Deus Sai vai da te usar. caverna, 7.000. Gente, deixa essa consideração final, Lucas. Vamos chamar uma palavra pra alguém, agradece, manda um beijo pra alguém. Minha consideração final aqui, quero louvar a Deus pela vida do Gil, pela vida do Amém. Cleito. Obrigado por essa oportunidade Tamo de sentar junto, aqui com vocês para bater esse papo legal do céu, do reino. Sim. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, a vida dos meus filhos, mandar um abraço aí pra ele, pra Nica, pro Manu e pro Gael. Mandar um abraço também pro pessoal da igreja, comunidade evangélica Tempo de Cura. Que Deus em Cristo continue abençoando o trabalho 300, de vocês. tá O pessoal da Vigília dos 300, Já vai aí, se voltar, Deus já. quiser, a gente tá pra voltar aí. Qual o endereço? Rua dos Vianas, número 2555. A gente ainda vai organizar algumas Vai coisas. ser lá na sua igreja mesmo. Vai ser lá mesmo. Amém, Vou iniciar lá. Estaremos lá, mano, pra glória de Deus. Vou iniciar lá e Vamos- depois a gente vai, Pra cima. Deixa vai, que Deus vai prepara o ver. resto, né? Deixa que Deus prepara o Qualquer resto. Vou coisa colocar o pé. Qualquer coisa, já durmo lá dentro da loja e acordo pra trabalhar lá. Já era. Gente, Deus já tá em abençoe. O casa. papo rendeu demais. Deus Quer- abençoe aí. Só mandar a paz aqui pode mandar. pros nossos patrocinadores Isso. que nos ajudam. Que Deus abençoe o Ebolt. Segue todo mundo, gente. Brothers,
Homecast, você que tem um desejo de ter um podcast, tá o link aqui na descrição. Você vai conversar lá, vai chamar e vai conversar com o Alan pra você vir falar da palavra ou falar de um assunto. Faz o assunto que você achar você, interesse. você que tem mercado financeiro, você que faz tem a sua empresa. sua empresa, o que você quiser falar. Aqui tem um Homecast, uma estrutura boa. O Alan, super gente boa, vai te atender aí com todo carinho, tá bom? Que Deus abençoe você, que a palavra de Deus esteja no seu coração e da sua família. E tamo junto, Lucão, tá vindo sorteio. Deus abençoe sua vida, varão. Valeu, Obrigado. Cleitão. Fevereiro Deus aí. abençoe. Lucão, Tamo Deus junto abençoe. mesmo. Tamo Deus junto, viu? abençoe. Obrigado Então, por tamo tudo. junto. Gente, Deus abençoe Deus sua abençoe, vida. tamo Benção junto. pura, gente. Um Compartilha, abração. curte. Tamo junto e encerramos aqui.